agenciadepodcast.com.br. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Jeff e esse é o podcast sobre canções. Se tu nunca ouviu esse podcast, tá ouvindo pela primeira vez, Sobre Canções tem episódios semanais, sempre com um convidado, a gente fala sobre o processo criativo, bate um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro do que tá rolando, me segue nas redes sociais, @JeffSouza, no Instagram, no Twitter, pode mandar mensagem lá, pode falar o que tá achando, mandar sugestões, tá sempre aberto aos amigos ouvintes. O convidado de hoje é o Rodrigo Koala. Compositor, ele canta e toca guitarra na banda Reitinho há alguns anos já, ele compôs vários hits pro CPM 22 e vários outros artistas. A gente falou sobre sua carreira, sobre como é trabalhar em um estúdio compondo para outros artistas, seu processo de criação, enfim, foi um papo muito legal. Então vamos nessa, com vocês, Rodrigo Koala. Olá, tô recebendo aqui em casa o querido Rodrigo Koala. Tudo bem contigo, cara? Tudo bom, Jeff? Pra quem não te conhece, quem tu é, quantos anos tem, quanto tempo tá na música, do que se alimenta? Estou bastante tempo na música. Bom, meu nome de verdade é Rodrigo Sanches Galeazzi, mas todo mundo me conhece ou Rodrigo Koala ou apenas Koala. Eu tenho 46 anos, estou na música há mais ou menos uns quase 30 anos, vamos dizer assim, né? Mas 25, vai, pra ser mais exato. Trabalhando com o Reitinho, que é a minha banda, já há 25 anos, mas tocando já desde os 13 anos, então um pouco mais. E é isso, sou um compositor, trabalho com composição hoje em dia, nos últimos 20 anos. Mas hoje profissionalmente, assim, acho que hoje eu trabalho com composição num grande estúdio brasileiro, talvez o maior, que é o Midas. Muito legal. Então eu trabalho com muitas pessoas mega experientes do ramo do áudio, da música em geral. Então pra mim é tipo uma faculdade todo dia que eu massa. sou pago pra ir lá aprender. Poxa. E ajudar outras pessoas também a realizarem as suas músicas, né? Sim, com Tipo, certeza. sei lá, acho que é o emprego mais legal do mundo. Com certeza. E como a música entrou na tua vida, cara? Como é que tu começou na música? Bom, música assim entrou na minha vida através do meu pai. Meu pai tinha uma coleção de discos modesta, assim. Não era nada muito grande, mas tinha vários discos dos Beatles, assim. Massa. E aí eu já, ouvindo ele curtir Beatles, eu já comecei a gostar também. E a minha mãe tinha os discos do Julio Iglesias e Roberto massa. Carlos. Que massa. E eu acabei sendo influenciado por tudo ali, sabe? Um pouco de cada. Eles tocavam algum instrumento? Tinha alguém na família que era ninguém músico? da minha família tocava nenhum instrumento. Na verdade, eu comecei a tocar violão através da minha irmã até. Acho que é ela que quis tocar primeiro. Eu tenho uma irmã mais nova, né? E ela quis tocar violão clássico. Ela chegou a tocar muitos anos, ela tocava muito bem. Toca ainda muito bem até hoje, toca piano, etc. E aí eu fiquei meio com invejinha também. Falei, também quero. E aí tinha um cara na rua que tocava guitarra e tinha banda. Então eu escutava as histórias, tipo, que eles tinham ido fazer um show no interior, sei lá, de Minas. E aí, sei lá, os caras deviam inventar um monte de mentira. Tipo assim, as mentiras que a gente todas as inventa depois. Tinha 50 mil pessoas, devia ser... E eu falava, nossa, eu quero ser que nem esse cara, né? Porque eu sempre fui um cara que, entre aspas, eu não era o cara mais popular da escola pelos motivos certos. Eu fui expulso de 14 escolas. Nossa. Então, tipo assim, eu era um demônio, tá ligado? E quando a música serviu também pra me dar um pouco de, sei lá, acho que de um hobby que me acalmasse e que eu pudesse externar as coisas que eu sentia, ao invés de quebrar alguma coisa. E tu começou a tocar com quantos anos? Eu comecei a tocar, eu tive algumas bandas assim, acho que a primeira banda devia ter uns 16. Tá, mas antes tu começou no violão, na guitarra? Com 15 eu acho, até, porque eu me lembro de fazer um show no colégio ainda, acho que sei lá, primeiro colegial, algo do tipo, ou oitava série. E eu lembro que a gente tocava tipo uns covers do 365 e tipo Cocaine, aquela versão do Eric Clapton, assim. Eu lembro desse show vagamente, assim, mas eu lembro que a gente tocou umas músicas que a molecada, tipo, legal, assim, mas não deu muito bola.
Eu não lembro nem o que fazia sucesso na época, mas a gente gostava de rock, então a gente Sim. tocava rock, né? Sim. Mas eu acho que a primeira lembrança que eu tenho é desse show da escola, assim, eu tenho até foto, cara. Que massa. Como a escola é importante, né, cara? Várias pessoas que eu entrevistei aqui falam disso, desse começo na escola, de tipo, de abrir. Eu, principalmente, né, por fazer. Os meus primeiros shows foram pros meus colegas, assim, sabe? Eu acho como é importante a música na escola, né? Eu acho que o que mata, uma coisa que é ruim, assim, no Brasil é que não ter o ensino musical na escola, né? É verdade. Porque isso seria ainda maior. Porque Sim. você pega nos Estados Unidos, por exemplo, a quantidade de bandas que se formam nas escolas até... E são bandas de sucesso, né? Sim, sim. Porque aquela galera toca junto desde sempre, assim. Uhum. Aqui é uma coisa que acaba acontecendo pelo acaso, não é? Porque a escola proporciona Sim. esse encontro É. das pessoas que tocam. É que geralmente a gente na escola, você sabe, né? Você bate o olho e fala assim, aquele cara lá, ele é da minha galera. Tipo assim, o músico, a gente é de uma raça, vamos dizer assim, que a gente se conhece, Sim, né? sim, Parece sim. que a gente sente o cheiro um do outro, assim, né? É bem isso. Fala assim, pô, aquele cara meio de canto, pensando um pouco demais na vida. É música. Eu acho que ele é músico. O cara tá chorando Sabe? ali, tá fazendo o cara uns tá meio poemas. pensando demais, ele... Deve ser músico. É, isso aí. E aí tu teve a primeira banda com 15. Provavelmente, ali, 15, 16, era uma banda que chamava Soldados Rebeldes. Nossa, que massa. Sente o drama. Que massa. E era horrível. Já tocava música autoral já? Não, a gente nessa época, eu lembro de fazer pouquíssimos shows e nunca ter feito nenhuma música autoral. Uhum. Depois, na sequência, eu tive uma outra banda junto com um amigo meu, que era um pouco mais velho, que já curtia punk mesmo, assim. Uhum. Que foi o cara que me apresentou pra muita coisa do punk rock, mas punk verdadeiro, assim, punk Sim. inglês, punk tipo Shan 69, Exploited, e muita coisa que eu não tinha acesso. Sim. O Ricardo, ele era palhaço até, então eu chamo de Ricardo Que Palhaço. Eu, inclusive, cheguei a fazer, nessa época, por causa de grana também, ele me chamava pra fazer alguns shows de palhaço com ele, eu ia. Que massa. Tipo, eu era tipo um moleque Uhum. que fazia uns shows de palhaço, Sim. comia umas coxinhas. E de Pra vez em que quando melhor? fazia uns shows, tipo assim, ele era o Praga, eu era o Dengue, sabe? Essas coisas. Pode E a crer. mulher dele era loira, era a Xuxa. E tinha Que duas massa. menininhas na rua que era loira lá também, amiga nossa, elas iam de Paquita. Nossa. E a gente fez muito Que isso, massa. sabe? Uhum. Quando eu tinha 15 anos, assim, Sim. 16, pra ganhar uma graninha, assim, Sim, sabe? E com ele eu tinha essa banda, e chamava UTI, Nossa. que era a última tentativa do indivíduo. Nossa. Que é a explicação do nome é pior ainda do que o nome, né? Pois é. E ele cantava no inglês macarrônico, né? Que ele, Nossa. por ele ser mais velho assim, ele achava que dominava o inglês e a gente não entendia nada Sim, e falava, tá massa. nossa, massa. E depois eu lembro que eu fui crescendo e eu ouvia algumas coisas e falava, mano, o que esse maluco cantava não tem nada a ver. E a gente acreditava em tudo aquilo, sabe? Sim. O importante era fazer shows, assim. Uhum. A gente fez alguns shows bem desastrosos, tipo inauguração de academia. Normal. Horrível, coisas horríveis, assim. Começo E de... tocamos em alguns lugares icônicos também de São Paulo, de punk, assim. Massa. De underground, podemos dizer. Com essa banda eu toquei no Espaço Retrô, no Dare Temple, no Armagedon. Casas que não existem mais, mas que são referências Sim. pra muita gente até hoje, dos anos 80 e 90, assim. Mais dos anos 90 ali, que foi quando a gente tava tocando. Deve ser por volta de 91, Tá. 92. Uhum. Aí depois dessa banda... Aí depois dessa banda, eu tive uma outra banda também, nessa mesma época, que tocou nesses mesmos lugares e tal, que aí eu já era o vocalista. antes tu só Que era tocava... uma banda que chamava Burn. Que a gente botou esse nome porque o baterista gostava do Deep Purple e falou, bota Burn, a gente botou, tipo, Tá bom. E aí a gente fez o primeiro show abrindo o show do Pinaps. Que massa. A gente abriu o show do Pinaps no Espaço Retrô. E eu lembro que, por a gente ter muito amigo, então, tipo, o show foi legal, a galera curtiu. Mas a banda devia ser meio ruim mesmo, ainda mais o primeiro show. Mas a banda era legal, era a Inti no baixo, uma amiga minha, o André na bateria e eu na guitarra, era um trio, assim, um power trio. E a gente fazia um som bem guitar band, assim, sabe? Era uma coisa bem... Já era autoral ou ainda não? Já era todo autoral. E a nossa onda era, tipo, Telescopes, era Ride. E quem escrevia as músicas? Era eu e a Inti, assim. Eu escrevi um inglês meio bagunçado ainda. Mas eu sempre gostei muito de inglês. Então Sim. eu comecei a estudar muito inglês nessa época, por causa de banda também.
Então eu sempre fui daquele cara que assistia o filme em inglês pra ver se sim. ia aprendendo e escutava muita música Sim. em inglês e eu acho que eu aprendi até com a música mais, assim. O que essa música quer dizer? Sim. Então eu tentava descobrir o que aquilo queria dizer. Então você vê, esse lado de compositor já batia, porque pra mim já não era suficiente gostar da música, eu precisava entender o que o cara tava cantando. Legal, me identifico bastante com isso. E aí eu falava, caraca, às vezes eu tinha uma surpresa negativa, do tipo, nossa, é a pior letra do mundo, mas... Na minha época não tinha, provavelmente na tua também, a questão da internet, que hoje tu joga no Google, tu vê a letra. Eu comprava Não tinha. revista de tradução de música, cara. Nunca comprei, nunca vi. Eu Revista de tradução, tinha as letras traduzidas, assim. eu aí comprava aquelas revistinhas de tocar. também, de as de cifra. cifras, Eu tinha um bolinho de revista de Nossa, cifra quando eu tinha comecei. muita. E o pior é que nunca vi uma música que eu gostava. Tipo, tu comprava, tinha uma música que tu gostava e Às tinha vezes 800 uma que músicas. você gostava e olhe lá, assim. Isso aí. Mas tudo bem, você estava aprendendo, vou Sim. tocar aqui a música do, sei lá, Angélica, vou de táxi. Pode crer. E como surgiu a primeira música pra ti? Tu te lembra na hora que tu compôs ela, o que tu tava tentando Acho que fazer? a primeira música, assim, as primeiras músicas, se eu for ver, eu tinha um deck com dois tapes em casa, e eu tinha, na minha casa, que eu morava com os meus pais, tinha um porão onde eu ficava muito tempo lá, assim, era embaixo, assim, sabe? E ao invés de eu ir pra rua, uma época que eu comecei a tocar mesmo pra valer, eu comecei a ficar lá gravando, assim, e eu tinha um pouco de noção já de notas, que eu fazia aula de guitarra, né, nessa época. Então, para estudar, eu comecei a gravar bases e aí solava no outro canal, tipo, passando de uma fita para outra e ficava fazendo algumas coisas ali. Eu comecei a falar, pô, isso aqui dá para fazer música, né? Tipo, começar a criar minhas próprias músicas. Mas até então, eram tudo coisa instrumental, assim, viagem, tipo, de ficar tocando guitarra, piruletando, assim, achando que era o Van Halen. Não era, nunca. Sim. E aí, tipo, como é que surgiu a questão Aí, da primeira questão letra? de letra. Aí, letra já rolava, porque eu já cumpria em inglês. Só que em inglês, eu tenho uma sensação muito nítida na minha vida de duas etapas. Uma compondo em inglês, onde eu tinha uma preocupação muito grande com a parte da melodia e não tanto com o que queria dizer, porque muitas vezes... E eu também não me sentia dizendo aquilo 100%. Entendi. Falava, putz, não é a minha língua natal. Parece que eu tô falando, mas eu não sei se as pessoas estão entendendo. Tá colocando uma barreira na tua frente, assim. Né? Eu senti isso durante muito tempo. Durante 14 anos que eu cantei em inglês no underground. Hoje eu também continuo no underground, mas cantando em português. Mas assim, eu sentia que as pessoas gostavam, mas eu via muitas delas cantando errado. Eu falava, elas gostam da melodia, mas talvez elas não entendam a letra. Sim. E isso me deixava um pouco frustrado, porque eu falava, eu queria que elas entendessem a letra também. Sim. E ao mesmo tempo eu tinha a dúvida, será que a letra tá certa? Porque o meu inglês talvez não seja tão bom. Pode crer. Então, assim, teve algumas oportunidades que a gente tocou com bandas gringas nessa época, assim, que eu ficava me questionando. Será que aquela banda gringa vai sacar que a gente é uma fraude? Pode Ou vai crer. falar, tipo, a sua letra não faz sentido nenhum? É. Então existia essa preocupação, porque realmente não era uma língua que eu dominava e a gente compunha muito no feeling, né? Era muito uma questão de, tipo assim, o que eu tô sentindo e que palavras vêm na minha cabeça, e o seu vocabulário é bem mais limitado. Sim. Vamos supor que você tenha o conhecimento de, sei lá, 1000 palavras em inglês, enquanto no português, quando você é criança, você já tem, sei lá, Sim. 20 mil, não sei, tô dando um chute. Sim. Então seu vocabulário fica bem mais raso. É verdade. Você não consegue criar frases muito densas. Mas ou... as primeiras, a melodia era a base pra ti, assim, né? Pelo que eu entendi. Sempre foi. Eu sempre fui um cara de buscar a melodia. No começo, assim. Quando eu comecei a compor em português, aí que a coisa ficou complicada, porque você... Tu tira uma barreira, né? Tu tira a máscara e tu te expõe, né? Tira a máscara, você fica pelado. É. A sensação, eu sempre falo isso, a sensação de cantar em português é você estar pelado, né? Porque você falou, o cara ouviu, entendeu? Se ele gostou, ele vai curtir. Não gostou, ele, acabou. Ainda mais quando tu canta a tua verdade, né? Porque E pode ser a tua maior ali, melodia cara. do mundo, entendeu? É. O cara não gostou da letra, acabou. É. A letra é uma coisa pra mim muito importante, acredito que pra muita gente. Sim. Tanto que eu acho que no Brasil você pode ver, assim, muita música de sucesso dos anos 90 pra cá. Hoje em dia
sei lá, podemos dizer que letra também é importante no funk? Porque os caras gostam de ouvir exatamente aquele papo que está sendo falado naquelas letras. Sim. Então, sei lá, pode ser uma baixaria, alguma coisa que a gente não falaria, nós que não fazemos parte daquele universo. Sim, sim. Mas pra galera que consome aquilo, é exatamente o que eles querem ouvir. É, mesma coisa Então a sertanejo. verdade deles é aquilo. Então é importante a letra, entendeu? É a mesma coisa sertanejo. A pessoa que vai, tipo, pra um show de sertanejo, ela não quer ouvir um papo filosófico, né? Não, ela quer ouvir sobre bebida, sobre a tomar bebida, guampa o e tal. amor que não deu certo. Isso aí. E é totalmente entendível assim, É. essas pessoas se unirem pra ouvir as músicas que eles gostam, né? Sim, com certeza. Eu acho muito massa isso. Acho que a gente, como artista, a gente não pode ter esse preconceito, né? Não, eu já tive muito preconceito Eu na também, minha vida, eu cara. também, cara. Muito. E eu acho que o que derrubou esse preconceito na minha vida hoje é trabalhar com música e trabalhar com vários estilos. Sim. Porque enquanto eu compunha música somente rock, eu tava protegido dessa situação de me sentir... Opa, estou mexendo com um estilo que eu não conheço tão bem e eu posso ser julgado por isso. Sim. Do tipo, vou fazer um sertanejo, meu nome vai estar ali. Será que alguém do rock vai chegar pra mim e falar, pô, mas você fez um sertanejo? Mas chegou um ponto que eu falei assim, mas calma aí, isso aqui é meu trabalho, eu não tenho que dar satisfação se eu fiz ou não fiz. Quem paga os boletos é tu. Eu tenho família, eu pago boleto, eu sou um compositor, eu faço música. É isso aí. Muitas vezes, músicas, algumas você gosta mais, outras você gosta menos. Sim. Mas não dá pra gostar igual de todas. O importante é que o artista para qual você está trabalhando esteja satisfeito com a música que você está fazendo pra ele. E assim, o diretor da gravadora, esse tipo de gente. E que ela faça sucesso. Sim. Que ela seja um sucesso em potencial. Ou Sim. que pelo menos ela represente a verdade que o artista às vezes não consegue ele mesmo dizer. Sim, sim, sim. Porque eu me sinto muito um cara que acabo sendo a mão da pessoa que está escrevendo sem saber escrever, sabe? Porque eu faço um trabalho meio psicológico. Eu converso com o artista antes, falo assim, mas o que você está vivendo? Sobre o que você quer falar? É isso. O que está Isso é muito acontecendo legal. na sua vida? Porque a gente pode escrever sobre qualquer tema aqui que não vai te dizer nada e a gente não vai falar uma verdade. A gente vai falar um assunto qualquer. E de Sim. repente não vai ser legal. Não vai bater Você tanto. não vai cantar isso com vontade nenhuma. Sentimento zero. E as pessoas, eu sinto que quando elas têm dificuldade de escrever, elas têm muita facilidade de sentir e me contar o que elas sentem. Mas escrever aquilo de uma forma... Você, como compositor, vai entender o que eu vou falar. A gente não escreve... Você não escreve estou triste. Muitas vezes a gente escreve de outra... A gente escreve assim... Estou nublado. Tipo isso. Seria Dá uma poesia. a gente vai para esse lugar. E isso que faz a diferença, sabe? Sim. E a pessoa não, ela só consegue escrever eu estou triste. É. Mas você poderia falar de outra maneira, melhorando a letra da música dela, deixando menos óbvia e mais poética. Sim. E ela vai continuar sentindo aquilo da mesma maneira. Então eu vejo o brilho no olho das pessoas quando a gente acerta as frases que elas queriam dizer e não conseguem. Sim, que massa. E isso é tipo muito reconfortante e gratificante. Falar assim, nossa, eu tô ajudando a pessoa a realizar o sonho dela de escrever uma música. E eu deixo a pessoa escrever junto, porque eu quero que ela participe também. Sim. Senão aquilo não é dela. É verdade. É Tem legal que ter alguma isso. frase dela ali no meio, sabe? Sim, sim. Raríssimas exceções a pessoa não, sei lá, não conseguiu botar nenhuma frase. Sim. Como é que funciona esse trabalho de composição lá no Midas? Tipo, chega o artista pra vocês e aí tu senta, né? Como tu disse, tu senta, vê qual é a história, qual é o perfil, o que a pessoa tá tentando passar com a música, e aí vocês compõem pra específico, assim? Sim, é mais ou menos assim. Tem uma equipe que ouve as músicas do artista. Às vezes tem artista que chega lá com 30 músicas e tem artista que chega com uma música e tem que gravar 4, por exemplo. Porque hoje a galera lança singles, Sim. EPs e tal, né? Então, às vezes a pessoa chega com 20 músicas e a gente tem que fazer uma audição ali para escolher as melhores. Sim. E dessas melhores a gente vê se tem alguma que a gente precisa mexer. E geralmente ou tem uma alteração para ser feita de letra ou melodia, ou a gente tem que refazer uma música inteira, ou fazer uma do zero. Tá. Tipo, são esses três casos que podem acontecer. Acho que é meio a meio hoje em dia, que eu diria. A gente faz muita alteração.
Tipo, a música já é legal, já tem uma vibe legal, mas precisa arrumar algumas palavras. Sim. Métrica, uma coisa que repete demais ou repete de menos, sei lá. Você sabe, Sim. você sente o que a música tá pedindo e Sim, fala, pô, sim. precisa mexer. Uhum. E outra é falar, e em muitos casos também assim, meu, vamos fazer uma do zero, que eu acho que vai ser legal, e sempre dá bom. Que massa. Porque aí é você pegar o cara que você já tá conversando com ele e falando, ó, é por aqui, ó. Você vai guiando a pessoa. É um workshop, cara. Sim. Não que tem massa. uma pessoa que não compôs ali. Eu e meu parceiro, que agora não tá mais lá comigo, que é o Rodrigo Bessa, que era da banda The Nipes. Ele é um grande compositor também, me ensinou muita coisa, assim, muita. Ele tem essa veia mais brasileira de composição, e que é uma coisa que me falta muito. Sim. E às vezes eu ia buscar nele também. Ele me ajudava com isso, né? E isso eu aprendi com ele, esse lance de escrever coisas que eu não escreveria. Sim. Tu busca um complemento no É, outro. tipo assim, que nem o Victor Clay. Ele escreve músicas maravilhosas. O Victor é um cara, meu, muito legal. Uma pessoa muito legal e um puta artista. É foda. O cara é muito talentoso. É muito ridículo, velho. É. O cara pega a porra do violão, toca 3 acordes, já faz uma música, uma letra boa pra caraca. Eu falo pra ele, meu, moleque, isso é ET, tá ligado? Ele é um E humilde puta compositor. pra caramba, né, cara? Só que ele vai nos lugares que eu não vou tão fácil. Não é o meu lugar de composição mais fácil de chegar, o lugar que ele chega. Sim. Porque ele já tem um caminho, assim, da vida inteira dele que faz ele compor ali com uma certa tranquilidade. Eu, às vezes, preciso me transportar para esse lugar, assim. Sim. E no Midas, trabalhando dia a dia com um artista diferente, é uma surpresa, né? Tipo, um dia é uma MPB, outro dia é um rock, outro dia é um pop, outro dia é um rap, outro dia é um reggae. Eu acho muito massa isso. A gente não sabe o que vai vir, tá ligado? Que massa. A gente tem um briefing, tipo, ó, os produtores geralmente passam um briefing pra gente. Eu gosto, ó, queria numa onda assim, de uma banda X, dá uma referência pra gente ter uma Sim. ideia, e junto com o artista a gente chega num consenso de qual vai seguir o caminho. Legal. Mas a gente não tem nada estipulado, assim, sabe? É tipo é uma coisa de... A gente tem uma receita que a vovó deixou lá, né? Imagina que você tem uma receita da tua família, Sim. centenária, assim, do melhor bolo de chocolate do mundo, mas você fala, hoje eu vou botar um pouco mais de leite ninho, vamos ver o que dá. É tipo isso, você muda um pouco. Até pra não se repetir, eu acho. né? Até pra não se repetir, porque, pô, de um ano pra cá eu fiz mais de 100 músicas. Nossa. Tipo, é difícil você continuar tendo temas relevantes, sabe? Vamos falar real, dessas 100 músicas, o tema deve ter variado 10 vezes no máximo. Mas assim, você continuar fazendo um assunto ser relevante de formas diferentes é difícil também, sabe? Sim. E como é que tu faz pra absorver esse conteúdo pra hora de compor? Tu é um cara que procura, sei lá, assistir filmes, séries, sei lá, ou tudo vem mais da tua história, das tuas vivências, assim? Cara, eu acho que vem inconscientemente de algumas coisas de filme, claro, de livro. Mas eu sou um cara que não tenho nem muito tempo nem pra ver filme, assim, nem série. Eu amo, mas eu não consigo ver. Sim. Então, tipo, eu vejo todas as séries e tô atrasado em todas. Todas, exatamente todas. Eu comecei a ver Chernobyl faz um mês. Nossa. E é 5 episódios, não terminei até hoje. Eu não comecei ainda, tenho Então, medo. você tá pior que eu. Eu tenho medo. Você tem medo também? Eu Ah, tenho. meu. A gente tava falando Mas é sobre bem isso, eu sou legal, muito medroso. assim. Mas eu sou um cara muito atrapalhado. Eu tenho um filho pequeno, então eu levo na escola, busco na escola. Aí corro pro trabalho, aí tipo, passo o dia inteiro compondo. Aí, às vezes chego em casa meia-noite, 11 horas, assim. A última coisa que eu quero é, de repente, ouvir música Sim, também, sabe? Tipo... Mas da onde tu te abastece pra compor, assim? Da onde vem esse conteúdo? Pra Eu escrever 100 músicas num ano? Eu acho que vem de você criar, tá ligado? Eu sou um grande observador, assim. Eu acho que você tem que estar observando o mundo o tempo todo. Tipo, eu tô sempre observando tudo que tá acontecendo. Eu tô dirigindo e tô pensando em frases. Às vezes eu tô ouvindo uma música em inglês e já tô fazendo a tradução e imaginando uma coisa que eu poderia tirar ali do meio, que não fosse um plágio, mas que já servisse. Sim.
Ou até de uma música em português, eu falo, pô, isso aqui se eu falar de outro jeito também rola. E, tipo, eu me inspiro por tudo, assim, sabe? Eu sou aquele cara que chora em comercial, de sabonete, eu choro no cinema, eu sou mega emocionado pelos bagulho. Que massa. E eu fico prestando atenção em tudo, assim, sabe? Mas eu acho que brota umas coisas, sabia? Eu acho que alguma coisa... Uma coisa que eu nunca esqueço, que quem me falou, assim, eu não tenho nem certeza se foi o Rick, o Bonadinho, uma vez falou pra mim que a composição era muito de transpiração, sabe? Que você ficar esperando só inspiração, Não dá. você também não vai chegar, porque assim, eu na minha vida teve muitos momentos que eu tive uma inspiração, que parece que bate um negócio, cai um raio na tua cabeça e você muito começa louco, a escrever né? e vai. Do nada cai Mas tem dias que você fica com o papel na frente, em branco, durante semanas, assim, e você não gosta de nada. E aí você desiste. E o desistir é entregar o jogo e tipo, aí você realmente não vai conseguir fazer. Né? E se você ficar esperando a inspiração, cara, você não vai gravar nunca. É. Eu me descobri bastante nisso. Eu sempre fui muito da inspiração de vir e coisas, e escrever, anotar ideia. Depois eu aprendi a trabalhar a inspiração, de tipo, ter essa ideia, guardar e aí depois sentar e fazer. E aqui em São Paulo eu descobri uma coisa que me ajudou muito, que é a questão de parceiros. Às vezes tu não tá num dia bom, sei lá, tu tem alguma ideia, divide com alguém. Hoje eu tenho os parceiros meio certos, assim, e tô sempre abrindo com outros parceiros, porque soma muito. Às vezes, tipo, depois que eu comecei a fazer isso, não fiquei nem... Toda semana sai música, sabe? Todo dia eu consigo começar uma música. E é muito legal isso, tu começa a achar em outras pessoas aquilo que te complementa, assim, né? Eu nunca tive parceiro. Nossa. O meu primeiro parceiro de composição é o Rodrigo Bessa, o Digão. Que é o cara que estava comigo trabalhando agora no Midas, que foi o meu primeiro parceiro, assim, pra valer. No máximo eu fiz umas 2 músicas com o Japinha, na época de, sei lá, que a gente cantava em inglês ainda, e uma em português que a gente tinha parceria. Mas assim, não tive muitas parcerias. Sim. Então eu sempre chamei a responsa pra mim da música. É. E no Reitinho os caras sempre deixaram meio assim, tipo, ele é o cara que manda, tá desde o começo, sei lá, não vamos falar, deixa que ele faz. E todo mundo fica naquela de não fazer. De vez em quando alguém traz um riff e tal, mas letra é difícil alguém trazer, cara. Sim. Sabe? E falando do Reitinho, como surgiu o Reitinho? Pra gente voltar pra tua história do Então, começo. surgiu justamente no colégio também. Eu tava em 93 para 94, terminando o 3º ano do ensino fundamental, não? Superior, né? Médio. Não, superior, ensino médio. Ensino médio. Tá terceiro colegial. Eu sou de humanas. Hoje eu sei lá que porra de ano que é. Mudou tudo. E eu tava com uma camiseta do Nirvana, cara, no colégio, e um amigo, que é o Boris Fratogiani, que chegou a tocar no Reitinho, me viu assim, também falou, eu gosto de Nirvana, eu tenho uns amigos que tem uma banda que gostam também. E não era tão comum gostar de Nirvana em 93 aqui no Brasil ainda. Ainda era uma coisa que estava começando. O Nirvana já era grande, mas era meio... Sim. Né, não era aquela mega banda ainda. Não tinha acontecido, por exemplo, aquela coisa de vender camiseta do Nirvana na CIA, esse tipo de coisa, sabe? Sim. Era um som sujo ainda. Tinha lá o seu devido valor no lado punk da coisa. Sim. E aí ele me falou que tinha uma banda desses amigos que tocavam covers, etc., que queriam montar uma banda própria. E eu fui no ensaio, e um deles era o Japinha, o Ricardo de Roberto, que toca no CPM, o baterista, Sim. e o outro era o Cezinha Santisteban, que era o dono da casa, e era um baixista. Na verdade, ele também era guitarrista, mas ele queria tocar guitarra e precisava de um baixista. E tinha um outro amigo meu, que é o Marcelo, que hoje mora fora, já há muitos anos. Não tem mais... Trabalha com música só por diversão, ele mesmo, assim. E ele era o vocalista. Então eu também não era o vocalista. E não era pra ser o Reitinho. Era pra ser uma outra banda que a gente colocou o nome de Siknan, que era Freira Doente. Tipo, é só uns nomes assim, tipo, né? a gente é muito ruim, sabe? Pra nome. Aí eu falei, Freira Doente? Pô, não tem nada a ver Siknan, né, meu? Antes era Columbia Topless, quando eu cheguei.
Ele e o Japinha era Columbia Topless. Eu falei, meu, não tem nada a ver. Cara, eu tinha uma banda chamada The Trash. Nossa, E aí a gente mas tocava... The Trash é ótimo, Mas a cara. gente tocava Cachorro Grande, a gente tocava tipo umas coisas... Pelo E aí- nome não combina, Pois né? é, a gente chegava nos festivais, a galera do metal vinha pra frente pra assistir o show e a gente começava a tocar, sei É o lá... The Trash. Falava, meu... É, a gente tocando Coldplay, tocando Cachorro, Não. as coisas. A galera ficava puta com a gente. Não, o The Trash não pode tocar o Coldplay, aí né? é que tá. E aí a gente viu, não, a gente precisa Ele- mudar esse nome. Certeza, não. O nome diz muito sobre a Eu banda. tive uma outra banda também que chamava Toy Dealers, Nossa. que era tipo uma referência meio de dealer de droga com brinquedo e tal. Essa banda não chegou a fazer muita coisa e tal. Sim. Mas também nessa fase indie, assim, isso bem antes do Reitinho. Que eu acabei lembrando agora por causa do nome estranho. Sim, sim. Mas aí eu fui num ensaio, inclusive eu botei o apelido no Japinha de Japinha, porque eu cheguei lá, esse vocalista que tinha era um japonês, o Marcelo, e ele era maior. E o baterista, que era o Japinha, era um Japinha menor. E eu, pra não esquecer o nome de ninguém, a primeira vez que eu tava vendo eles, eu falei, meu, pra facilitar, você é o Japinha e você é o Japão. E os dois são até hoje conhecidos por todos os nossos amigos. Nossa. Bom, o Japinha nem preciso falar, Sim, né? sim. Todo mundo só conhece ele por Japinha. Sim. E o Marcelo também, o apelido dele é Japão, tá no meu celular, Japão. Todo mundo Que fala massa. de Japão, é o Japão. Sim. Então a gente se conheceu ali, montou o Reitinho, acabou tendo uma divergência, uma briga entre o César e o vocalista, e o vocalista saiu, meio que, não quero mais tocar com esse cara. E aí a gente ficou os três só, falou, o que a gente vai fazer? O César cantava, tanto que a gente, nos primeiros discos da gente, a gente dividia vocais. Muitas músicas ele cantava e outras eu cantava. Só que eu queria tocar guitarra, e ele também. Ah. E a gente foi e comprou um baixo, tipo numa loja dessas de música, que tinha aqueles baixos pendurados na porta, sabe? Sim. Só que a gente também não tinha dinheiro pra comprar o baixo. O único que tinha dinheiro pra comprar o baixo era o Japão. E que tinha saído da banda. Saiu da banda, o cara Mas rico. e que ele tipo trabalhava já em banco, essas Ah, coisas. sim. Aí ele comprou o baixo, acho que no cartão de crédito, um tonante. Nossa. E aí eu comecei a tocar aquele baixo que parecia um birimbau. E a gente começou a tocar algumas músicas. Tocava uns Green Day. Sim. Tocava essas coisas que a gente gostava na época, assim. E logo a gente começou a falar, vamos fazer nossas próprias músicas, Nada a ver ficar tocando essas músicas aqui, tá ligado? Sim. E a gente começou a fazer, escrevi umas letrinhas meio que achava que já tava bom, vamos Mas em inglês nessa. também? Inglês. Que a gente, nessa época, a gente já tava, tipo... Assim, os anos 90, as bandas que surgiram nos anos 90, assim, majoritariamente começaram cantando em inglês, cara. E principalmente aqui em São Paulo, assim, era nítido, assim, a quantidade de bandas que tinham cantando em português era quase zero, assim. Pois é. No underground. Era muito engraçado, tipo, porque... Porque é difícil fazer uma letra em português, né, cara? Eu acho que o português estava muito associado a MPB e ao rock dos anos 80, que era um rock mais leve, vamos dizer, Sim, né? sim. É. E a referência que eu tinha de português com som pesado era punk, que era o punk rock, tipo, sei lá, Inocentes, Sim. bandas punk de verdade, Aham. sabe? Lixomania, Lobotomia, Nossa. etc. Que aquelas bandas, o Garotos Podres, aquelas bandas cantam em português Sim. e era pesado. Uhum. Só que ao mesmo tempo eu queria falar de outras coisas, cara. Eu queria falar de umas coisas que eu não me sentia tão confortável de falar em português. Uhum. Que era, de repente, de sentimento, de amor, sei lá. Uhum. E aí o inglês combinava mais, parece, sabe? Sim. E a gente ouvia muita banda em inglês também. Então falou, por que não fazemos em inglês? E a gente começou a fazer em inglês até porque acho que era o mais... Não sei se era o caminho mais fácil, mas era o mais óbvio pra gente. Uhum. E como surgiu a primeira música em português aí? Então, aí depois passaram-se anos... Ah, foi muito tempo. Muito tempo. A gente gravou 3 discos em inglês. Nossa, bastante. Foram, tipo, 14 anos em inglês, eu acho. 13, 14 anos, assim. Nossa. E tocamos, tipo, quase o Brasil, assim, inteiro, fazendo shows underground pra caraca, assim, lascando, assim, muito. Aí eu conheci... A gente fazia muito show no Hangar, já, e, tipo, isso por volta de 2002, 2003. E, assim, ali eu conheci muita gente, né? Uhum. Eu conheci, por exemplo, o Badawi, o CPM é um ano mais novo do que a gente. Então eu lembro dele ir em show do Reitinho, assim, Sim. como fã, Uhum. e me falar, pô, do caralho, gosto de vocês e tal. E depois
eu acabei descobrindo o CPM e não sabia que era a banda dele, porque uma amiga me apresentou a fita, a tão famosa fita demo do CPM. E tipo, ela falou, meu, ouve isso aqui. E eu ouvi e falei, mano, como pode uma banda que parece face to face, mas canta em português e eu tô achando bom? Tipo, porque pra mim era, tipo, inaceitável. E, tipo, eu tinha que gostar da música em inglês, tipo, era o que eu tava acostumado. E português não... Mas eu comecei a ouvir e achei bom. Eu falei, mas quem é essa banda? Ela falou, os caras lá de Barueri. Que era de Alphaville, etc., aqui em São Paulo. E depois de muito tempo eu fui saber que era o Badawi. Bah. E aí eu falei, caraca, meu, o som de vocês é muito legal. E aí eu lembro que a gente fez um show no Hangar, né? Que eu tenho esse cartaz até hoje, assim. Outro dia eu tava... Sempre comento. Que era uma banda aqui de São Paulo, da cena emocore, que chamava Smalls. O Again, que é uma banda, pô, muito conhecida do cenário underground também aqui de São Paulo, que era do Fernando Sanches, que toca no CPM, inclusive, hoje, baixista. E do Carlos Dias, todo esse pessoal aí, da galera do Rocha lá. E CPM e Reitinho. A gente era headline e eu acho que o CPM era, sei lá, a segunda ou terceira banda do cartaz. Nossa. E aí, esse dia ficou quase 1.000 pessoas pra fora do Hangar. Caralho, que massa. Imagina. Mas eu sabia que não era por nossa causa. Era por causa dos... Era por causa do CPM. Eles estavam muito estourados já, por causa das demos, etc. Só que eu não tinha dimensão disso e acho que nem eles. Eu acho que naquele dia alguma coisa mudou no mundo que todo mundo falou, vou no show do CPM. Nossa, porque eles eram a banda predileta da molecada da escola, que já traficava fita copiando um pro outro, sabe? Pode crer. Eles tipo viraram tipo a banda queridinha da molecada. Sim. Tipo, muito rápido. Acho que também por causa da questão de cantar em português, talvez fosse Sim, um diferencial total, tipo, né? total. A galera se identificou com as letras e as mulheres, principalmente. E aí virou uma coisa meio fora de controle, assim, sabe? Que massa. E aí eu olhei aquela multidão e falei, cara, essa multidão não tá aqui por causa nem da gente, nem do Again, nem do Smalls, que a gente tá fazendo isso aqui há muito tempo. Sim. Não é? Isso aqui é por causa dos caras. Que foda. E ali eu vi que virou uma chave. Uma chave no mercado, inclusive. Sim. Tipo, pô, abriu uma porta de mercado fodida pro rock ressurgir, o rock nacional. Que já tava rolando, já tinha Raimundo, já tinha Planet Hemp, já tinha um monte de galera. Mas não tinha uma galera que eu vi nascer no mesmo lugar que eu tocava. Quando eu vi nascer uma banda no mesmo lugar que eu tocava, tendo esse tamanho de disposição, eu falei, caraca, tudo é possível, meu. Esses caras, eles vinham no nosso show. Sabe? Tipo, era muito louco. Olha onde que eles estão. E aí o Badawi me perguntou uma vez, falou assim, será que o Japinha podia fazer alguns shows com a gente, que o nosso batera saiu? E eu me lembro de perguntar pro Japinha, Japinha, a banda dos amigos meus, chama CPM, você podia tocar com os caras? Ele falou, eu não sei, eu não conheço os caras. Olha como a vida é, né? Pois é, né? Na época ele falou assim, nem sei se eu vou. Vou ver. Acabou indo. Fizeram uma puta de uma amizade e estão tocando junto até hoje, né? Pois é. Ele continuou tocando com o Reitinho muitas vezes, teve tipo os vai e volta, assim, saía e voltava. A gente arrumava os batera, depois ele voltava. Mas agora definitivamente a gente já tá com batera fixo, já vai fazer quase 10 anos, que é o Thiago, e aí ele saiu já faz um tempão já. É muito louco porque eu na época de colégio, eu conheci o CPM, a gente fazia cover do CPM. E aí, tipo, a gente tocou com um baterista que ele era muito fã do Japinha, que tipo, ele deixou o cabelo igual do Japinha, deixou a barba, não tinha barba aí, mas queria imitar. Ele botou uns cabelos na cara. Ele deixava os tons igual... Na altura. Igual o Japinha. E aí, nisso, eu falei, nossa, que louco. E aí, nisso, surgiu a outra banda do Japinha, que era o Reitinho. Que era o Reitinho, apareceu pra vocês lá, assim. Apareceu assim, como se fosse a outra banda Tinha do MTV Japinha. aberta lá? Pra nós, não. Eu morava bem no interior do Rio Grande do Sul, né? E não tinha MTV aberta, então a gente não tinha Vocês acesso. não chegaram a ver Reitinho na MTV? Não, Chegou através da galera, molecada, assim. Eu pelo menos não, mas acho que talvez algumas pessoas que tinham TV a cabo, assim, que assistiam, mas a minha galera não. Então a gente foi pegando o que tava meio que rolando na TV aberta, assim, era uma coisa meio estranha. E aí surgiu, enfim, eu tava falando, a questão da outra banda do Japinha. E eu fui ouvir e falei, cara, que massa. E aí foi na isso era uma coisa que incomodava também a gente. A gente tinha um ciúme, tipo, a gente não é a outra banda, a gente é a primeira banda. Pois é.
Mas ao mesmo tempo a gente tava feliz pra caralho que tava, tipo, no meio de tudo acontecendo, assim, sabe? E aí vocês estouraram com, acho que foi 1997. A primeira né, música que a gente lançou em rádio foi em 1997. Isso que eu ouvi, eu falei, caralho. E era bem diferente, né? Nossa, completamente. Tipo, quis matar todos os seus amigos. E eu não, falei, nossa, e não velho. tinha é uma música que não tem refrão. Arrepiado. Saca? Não tem refrão, cara. Não tem refrão. Não tem refrão. E quando eu toquei ela assim pro Rick, ele ouviu, sei lá, 15 segundos da música e falou, eu vou gravar. Esse é o single. Nossa. Porque ele falou, mano, isso é muito diferente, tá? É muito diferente. louco. E eu lembro que uma das estratégias de marketing foi encher a cidade de lambi-lambi. Ainda era permitido aqui em São Paulo ter lambi-lambi. Então ele botou, tipo assim, onde você estava em 1997? Bah. Na cidade inteira. Mas, tipo, bizarro, muito. Eu pegava táxi, o nego me perguntava, meu, o que é esse bagulho aí de 97 que eu tô vendo na cidade inteira? Bah. Eu falava, é da minha banda. O cara falava, sério? Eu falei, por quê? Porque a gente vai lançar uma música com esse nome. O cara falava, massa, o motorista do táxi falava, sério? Eu não acreditava, assim, porque ele falou, Que mano, foda. mas tem muito lambi-lambi. Era um bagulho bizarro, assim. Foi um investimento de marketing muito louco. Que deu certo pra Sim. gente. Foi muito legal. Inclusive, se você assistir o clipe de 1997, Sim, eu assisti. tem o cara botando lambi-lambi, que é pode exatamente crer. o mesmíssimo lambi-lambi Que massa. que foi espalhado cara. pela Nossa, cidade. Muito bem pensado. Só que eu não sei se isso rolou em outras cidades do Brasil, Não. até pela questão de... Sim, de cada um tem uma logística e política. tal. Não, da política pública tá. também, de ser permitido ou não. Ainda era permitido aqui em São Paulo na época. Sim. Isso foi por volta de 2005. Bom, mas aí voltando ao papo da música em português. Sim. Uhum. Tá. Aí, na verdade, eu comecei. A primeira música em português que eu escrevi na minha vida foi Não Sei Viver Sem Ter Você, pro CPM 22. CPM. Que foda. Eu nunca tinha escrito nenhuma Não, e, música. tipo, já chegou arregaçando. Eu tive uma missão que o Baldwin falou: eu quero que você faça uma música. Eu falei, mas eu não escrevo em português, cara, eu não sei como fazer. Ele falou, faz, eu gosto de suas músicas, faz aí que vai dar certo. De tanto ele insistir, cara, que ele tipo, sempre foi um cara que me apoiou, foi meu parceiro. Eu peguei e comecei a tocar, escrever, e falei, é que eu consigo fazer isso aqui, acho que é isso aqui, velho. E mandei pro cara, assim, despretensiosamente. Ele falou, entrou no disco. Ah, beleza, entrou no disco, não quer dizer nada, né, meu? Beleza, A minha banda fazia cover dessa música. Que louco. E eu falei, legal, entrou no disco, que bom. Que massa. Já tá bom pra caraca pra mim. Sim. E essa música acabou virando single por causa da galera cantar nos shows. Ela não era single pela gravadora. Ela foi um single que foi o público que fez ela ser single. Porque ele vinha me mostrar os vídeos do show e falava, olha como a galera canta essa em relação até os singles. Tipo, era bizarro. Qual que era o single do disco? Na época, eu acho que o single desse disco... Dias atrás? O primeiro single, não, Regina Let's Go, né? Isso, Regina Let's Go. Regina Let's Go. Acho que Dias Atrás também. Dias Atrás, acho que... de outubro. Tarde de outubro. Não, Tarde de outubro acho que é do outro disco. Não, é do segundo, Do segundo, Do segundo ou do terceiro, hein, meu? Não lembro. Não, do segundo. Acho que é do segundo. Bom, enfim, ela não era pra ser single. Que massa. E aí mostraram lá na gravadora, os caras falaram, não, vamos trabalhar ela. E rolou super bem. E assim, pra mim, que era tipo um assalariado, de repente começou a aparecer um dinheirinho na minha vida. Assim, sabe? Olhar a conta e falar, o quê? Caiu um ECADzinho. Caiu um ECAD aqui que eu não sei. O que é ECAD, meu? É Deus que botou esse dinheiro aqui? Aí eu lembro que o Badai me falou, vai pintar uma grana aí pra você, que a música tá indo super bem. Eu não sei, não faço ideia de quanto é, mas veio uma grana. Eu também nem lembro quanto foi, mas era o suficiente pra eu falar, epa! Uou! Que legal! Essa música me fez acreditar que eu podia fazer música em português. Porque eu falei, a primeira que eu fiz já foi assim? Opa, vou fazer mais. E aí eu continuei fazendo. Comecei a compor algumas em português mas não mostrei pro Reitinho, guardei. Falei, eu vou começar a compor, vou guardando essas ideias, vou melhorando essas ideias. Sim. Quem sabe um dia. E aí aconteceu de novo. No outro disco do CPM, o Badaí me falou, vamos fazer mais uma parceria? Eu tenho uma base aqui, o Oli gravou uma base, que era o Oli ainda que tocava guitarra. O Oli gravou uma base que tem um baixo aqui, meio face-to-face, a entrada e tal. Vê se você manda uma letra em cima. Ele me mandou, era 1 Minuto do Fim do Mundo. Nossa. Aí ele mandou a música pra mim, eu, comecei a escrever ali, gravei uma voz em cima e falei, Tó.
Aí ele, caraca, os caras amaram, vai ser o single, o clipe. Eu falei, porra, que louco. Que Aí, massa. pô, faz mais um aí. Aí eu falei, putz, mas eu não tenho música, cara, eu tô sem música. Ele falou, ó, o Japinha tem uma base lá, fala com ele. Aí o Japinha tinha uma base, numa música eu falei, ô Japinha, vamos escrever essa letra aí, manda a base. Aí ele mandou a base, aí eu fiz Irreversível. Nossa. Então, assim, foi as parcerias que eu fiz, assim, tipo, Sim. o Japinha e o Oli, se for ver, né? Mas foi tudo letra minha. Que massa. E aí, depois, num outro disco, Cidade Cinza do CPM, eu fiz mais 4 músicas com eles, mas nenhuma foi single. Mas, assim, são músicas que eu adoro e acabou fazendo com que a gente tivesse uma relação muito íntima. De muita gente me associar ao CPM e associar o CPM também ao Reitinho e etc. Sim. E muitos fãs em comuns por causa dessa relação. Isso foi muito bom durante um tempo pra gente, assim, que viajou. É bom até hoje, até, né? Sim. A gente fez um show em Uruçanga, você deve conhecer. É o interiorzão de Santa Catarina, assim, a gente fez, foi... Se desce em Floripa, pega mais 3 horas e meia de van Caraca. e você chega. A gente foi fazer um show com o CPM lá, fazia umas 3 semanas e foi bem massa, assim. Que massa. Poxa, que legal. E a questão do próprio Reitinho, assim, 1997, aí depois desse single veio, acho que Quem Já Perdeu um Sonho Aqui, foi, não? Foi. É. Então, pra você ter ideia, 1997 aconteceu em 1997, é uma história real que eu Sim, vivi. Pois é. Isso foi na faculdade, foi um final de um namoro que acho que é ali que começou tudo, sabia? Porque é ali que eu comecei, tipo, a falar, sei lá, vou escrever sobre esses sentimentos que estão me angustiando, e ali eu comecei a escrever muito sobre coisas desse universo. Eu já tinha essa coisa do português rolando, sabe? Eu já tinha coisas escritas que eu não mostrava pra ninguém, mas que eu falava um dia, quem sabe? Acho que talvez por essa questão de tirar uma máscara, se expor, assim, né? Sim, talvez. Ó, pra você ter uma ideia, Quem Já Perdeu um Sonho Aqui, que você citou, que foi o nosso segundo single, foi a última música que eu fiz pra entrar no disco. Nossa. Tipo o disco Procedimentos de Emergência, que a gente lançou pela Arsenal Universal, ele tava pronto. Aí o Rick falou pra mim, pô, precisava de mais uma música, cara, uma música, sei lá, agitada. Eu fui pra casa e fiz essa. Nossa. Voltei no dia seguinte e falei, ó, essa aqui, ó. E assim, foi muito rápido, sabe? Que e massa. aí virou single. E aquele disco eu acho que ele tem vários singles, de verdade. Acho que ele foi muito mal aproveitado. Mas é isso aí. A gente tava falando da Reitinho e vocês tocam até hoje, né? A gente toca até hoje. Como se faz pra manter uma banda de rock ativa até hoje? Troca todos os integrantes. Porque eu já troquei todos, só tô eu desde a formação original. E assim, as pessoas vão se cansando, ou... Eu acho que a gente nunca teve uma briga no Reitinho que alguém saiu muito brigado. Sei lá, uma vez ou outra, assim. Sei lá, as pessoas simplesmente mudam o que eles querem fazer da vida, sabe? Tipo, agora eu quero ser pai, então eu vou parar de tocar. Ou vou para os Estados Unidos morar lá. São prioridades, né? As pessoas acabam saindo por motivos diferentes. Ou quero tocar em outra banda. Já teve vários casos desse tipo. Mas a gente é amigo de todas as pessoas, assim. Acho que tem um ou outro que a gente não conversa muito bem. Mas de resto, já trocou todas as pessoas mais de uma vez, assim. Banda é complicado. 3 baixistas, 5 guitarristas. Não, de coisa desse tipo, assim. 4 bateristas. É foda. Mas foda. a gente... Nossa. O legal é que a gente consegue... A gente nunca manteve a mesma formação em nenhum disco, cara. Isso é um bagulho Sempre muito... foi mais tu, né? A gente nunca conseguiu manter a mesma formação em nenhum disco, porque no primeiro disco a gente era um power trio. No segundo já entrou uma guitarra a mais. Aí no terceiro, se eu não me engano, alguém saiu e o outro entrou. Então sempre foi assim, sabe? Sim. Exatamente, foi isso mesmo. Trocou o guitarrista. Depois no primeiro em português era uma formação, no segundo era outra e no terceiro... Assim, sempre mudou. Sempre mudou. A única pessoa que sempre teve em todos fui eu. Nossa. Então, tipo, acabou sendo minha... Eu acho que é a minha missão e a minha maldição também, porque se eu sair, acaba, mas também eu não quero sair e não queria que acabasse. Então, tipo, eu penso às vezes que eu queria acabar. Aconteceu comigo exatamente a mesma coisa, cara. Eu tinha uma banda e aí eu sempre tive esse dilema, porque não tava mais legal. Só que ao contrário da Reitinho, que a galera saía, a galera não saía da banda. Aí é E não queria tocar e não saía da banda. E aí isso me incomodava muito, porque eu queria muito fazer isso. E eu tava gravando as minhas músicas solo, colocando na internet. E aí o Thiago, que é meu amigo, produtor,
ele me falou assim, cara, o que te prende na banda? Eu falei, as músicas. Eu gosto muito das músicas. E ele, de quem são as músicas? Eu falei, são minhas. Aí ele, então, Acabou. faz teu rolê. É Aí isso. eu falei, caralho, tipo, eu posso fazer a minha história sozinho. Mas eu acho que é massa quando, tipo, a Reitinho já tem uma grande... A minha banda não tinha história, não tinha disco gravado, não tinha nada. A gente tocou por 10 anos, nunca conseguiu gravar um disco justamente por causa disso. Que a galera não queria fazer as coisas. Vocês eram o próprio empecilho de vocês, né? Tipo, um impedimento. A galera não queria fazer, sabe? Não tinha um compromisso. Tipo, hoje eu vejo as bandas começam... Era tipo ir na natação 10 anos e não saber nadar de costas. Não é que sempre Tipo, mudava, não sempre tinha, mudava o não tinha um integrante. objetivo. E hoje, tipo, uma banda começa, a primeira coisa que ela faz é já gravar um single, já faz umas fotos. A gente nunca teve um single gravado porque eles achavam que não era importante. Hoje tem uma mentalidade também mais voltada pra isso, né? Sim, A gente sim. já... As bandas já se formam, já... Eu sou até um pouco contra, assim, as bandas que se formam e já tem as coisas antes de ter música. Assim, Pois é. primeiro música, depois foto, depois clipe, depois o resto. É. Mas hoje acho que já melhorou um pouco. Sim. E aí, como é que foi essa transição tua de ser o cara compositor, que é o que tu é hoje dentro do Midas? Então, eu sempre fui, eu acho que eu ia te falar isso agora. Uhum. Se você falar pra mim, por que eu nunca acabei com a banda? Porque ela é onde eu boto as minhas coisas, as minhas Sim. letras. E aí, tipo, Tipo, a Reitinho é a já minha tem uma válvula identidade. de escape de sentimento Sim. e de tocar, de fazer música, de gerar música minha e minhas letras feitas por mim do que eu acho. Sim. Então, talvez por isso eu não tenha acabado. Por não saber o que eu vou fazer depois. Porque com certeza eu vou ter que fazer alguma coisa. Sim. Ou uma nova banda, ou um projeto solo, ou alguma coisa. Ou, sei lá, simplesmente vai chegar um dia que eu vou me cansar e falar, não quero fazer mais nada. Mas não estou sentindo que isso está perto ainda. E isso Sim. me preocupa. Mas por quê? Porque eu não quero também tocar pro resto da vida, entendeu? Eu quero ter vida social. Que é foda, né? Porque chega Mas final de a estrada semana, é a gente foda, tá né? na estrada, dormindo mal, comendo mal. Cara, fazem 25 anos que a gente tem banda, que eu toco em banda, assim, na estrada. Eu fico nos mesmos hotéis ruins ainda, de sempre. E comendo comida de estrada de sempre. Então, assim... E às vezes eu tô numa situação muito horrível, sei lá, gripado. Queria estar com meu filho e tô lá na Conchinchina fazendo um show e penso... Complicado. Por que eu tô aqui? Sim. Mas eu dou 3 risadas com meus camaradas e falo, é por isso, cara. É pelo momento de ir até o show e tocar 40 minutos. E depois a volta a gente dando risada e contando as histórias. E Nossa. é isso, cara. Você viaja às vezes 10 horas para aproveitar 3 horas, 2. Porque você passa algum tempo dormindo, etc. Pois é. E tu, Mas às vezes nem faz com- tudo valer a pena, tá É. ligado? Porque não é financeiro, não é mesmo, porque Sim. não dá retorno financeiro. É uma coisa de sensação. Sei lá, será que a gente ficou viciado demais nessa adrenalina de tocar? Não sei, é uma questão que eu me faço. Porque pra mim é uma baita adrenalina, cara. E é legal. Subir no palco e fazer um show, sabe? E ver as pessoas cantando as tuas músicas, que tu Cara, escreveu, se identificando com a tua história. Não, também, e né? tem pessoas que chegam pra mim e choram. E mostram tatuagens e contam histórias da vida delas. E eu fico envergonhado de não poder retribuir mais, tá ligado? Eu tenho vontade de falar assim, mano. Às vezes as pessoas falam assim, você salvou minha vida numa letra. É louco isso. E eu falo, mano, isso é muito pesado. E eu falo, você tá salvando a minha falando isso pra mim. É o contrário. Porque eu tive vários momentos na minha vida que eu não tinha um propósito. O único propósito que eu tive e nunca mudou foi fazer música. Sim. Em diversos momentos da minha vida eu falei, nossa, eu não sei o que eu tô fazendo, não sei pra onde eu vou, eu não sei o que eu quero ser, eu não sei se eu amo, se eu não amo. A única coisa que eu tinha certeza é que eu gostava de música. Essa é a única certeza que eu tenho até hoje. Sabe? Tipo, que a música é o bagulho que me trouxe até aqui. A música fez eu conhecer a minha mulher. A música fez eu ter o meu filho. Porque se eu conheci minha mulher, eu tenho meu filho por causa da música também. A música fez eu ter um trabalho. A música fez eu ter uma casa. A música fez eu conseguir pagar as contas da minha casa hoje. Indiretamente ou diretamente. Não com a minha banda, mas com música. Sim. Eu sobrevivo totalmente de música. Que Eu não massa. precisei me render a
sei lá, trabalhar num banco. Graças a Deus que eu não tive que fazer isso. Sabe? Ainda bem que eu tive sorte de ter amigos, aliados e pessoas que acreditaram no meu trabalho e acreditam e me dão oportunidade e eu consigo retribuir isso de alguma forma. Porque eu ia odiar trabalhar nesses lugares, tá ligado? Sim. Eu trabalhei, tipo, muito tempo com coisas que eu não gostava. Eu sabia que eu não gostava daquilo. Depois que eu comecei a tocar, tipo, pra valer mesmo, assim, de 2005 pra cá, eu nunca trabalhei com outra coisa que não fosse música. Que massa. Isso é uma sorte que eu tenho muito grande. Fazem 14 anos que eu trabalho só com música, seja fazendo show ou compondo. Eu não faço mais nada. Que massa. E eu espero que não faça mais nada. Ou se for pra fazer, ter uma pousada bem legal numa praia aí Pode crer. É, e ficar o dia inteiro de boa. de boa, cara. Que massa. Cara, agora falando mais sobre o teu processo de composição, eu sempre pergunto, o que tu acha que é mais eficiente pra ti na questão de métodos, assim? O lance da inspiração ou o lance da transpiração? Tu acha Transpiração, que é a transpiração totalmente. total? A inspiração pode vir numa frase e sair uma música inteira. Mas eu não vou ficar esperando por isso, senão tô ferrado. É. Eu acho que tudo parte de você sentar e ter um objetivo. Falar assim, bom, eu preciso ter... Ou eu vou começar pela letra ou pela melodia. Eu às vezes inverto essa ordem, às vezes sai tudo junto, não tem uma fórmula. Mas eu preciso estar com o violão na mão ali e começar a falar, pô, vou escrever uma música. Eu tenho uma missão, tipo, a missão dada. Fazer uma música. Como fazer? Não sei, o que eu tô sentindo? Calma aí, vamos escrever. Pensa alguma coisa, pô, apaga, continua, muda nota. E é um processo que quando vai ver, acabou, sabe? Tipo, pode demorar uma semana, duas, um dia, meia hora. Mas assim, você precisa estar ali de frente. E eu sou um cara visual. Eu não consigo escrever se eu não estiver enxergando nada. Tipo, eu já tive várias experiências com isso. Ou tem que estar... E eu odeio também escrever no computador, mas em último caso eu escrevo. Eu sou o cara da caneta, tá ligado? Eu gosto de escrever no papel pra poder riscar a palavra que eu errei. Sim. E É legal reescrever isso, em né? cima. E, inclusive é uma coisa muito louca, porque eu tenho todos os originais de todas as músicas que eu fiz até hoje Que massa. em cadernos, assim. Então, tipo, sei lá, se um dia for valer alguma coisa, que fica com meu filho. Mas, tipo, os originais das músicas do CPM, tudo no legal. caderno, Pô, assim. que massa. E tu usa gravadorzinho também? Né? Não, nunca uso. Como é que tu faz pra registrar as músicas assim? Hoje eu gravo no celular, assim, quando eu Ah. termino uma música com algum artista, assim, eu preciso mandar essa pré pra ser aprovada e tal. É o método mais rápido, né? Gravo Sim. pelo celular e já mando direto pelo WhatsApp, e aí o produtor já aprova ou fala o que tem que melhorar, já me responde, já faz a mudança na hora e já acerta. Mas é o gravadorzinho do celular e caderno Sim. e caneta. Sim, mas a gente tem uma sala lá de composição que tem um computador com o Logic. Tipo, mas muitas vezes eu não sinto a necessidade de abrir o Logic para gravar uma trilha separada de voz e uma de violão. A não ser que a música já tá muito finalizada e o cara quer ter uma... O noção, produtor me pede, ó, eu quero já no beat certo, o beat é esse, e para eu trabalhar em cima já uma pré-produção. Entendi. Porque ele usa a minha como guia. Aí ele não precisa fazer a guia com o artista. Sim. Aí me pede pra fazer dessa forma, mas a maioria das vezes eles preferem já fazer valendo, então eles têm essa gravação, ele abre na trilha lá, às vezes, porque muitas vezes muda o arranjo também, né? Sim. Muitas vezes muda o tom, melodia, harmonia. É o que eu te falei, é muita gente competente trabalhando junto, sabe? Massa. Acaba virando uma coisa tipo, o produtor já é um cara mega competente. Você pega assim, ó, o Gil Daga, o Renato Patriarca, o Rodrigo Castanho, pô, tudo cara que tem Grêmio nas costas, sabe? E aí os caras que trabalham de operador pra eles, é tipo uns caras também que, tudo pica. monstro, tá ligado? Todo mundo ali tem condição. Ó, todos os operadores, os técnicos do Midas poderiam ser produtores já de sucesso hoje, na minha concepção. Porque são todos monstros, tá ligado? Lucas Medina, Peter Filgueiras, o Anderson Migues, até o meu filho lá, que os caras chamam de Coalinha, que é o Pedrinho. É tudo gente monstra, cara. Que massa. O Maestro Degino, que grava as paradas lá. Pô, é uma equipe muito, muito embaçada, assim, sabe? Que legal. E tu te prende muito a questão de métricas nas letras, Me harmonias, prendo. assim, tu chega a ser um pouco chato nesse sentido ou não?
eu busco, né? Eu busco sempre o perfeito, cara. É. Eu sou um cara que... Eu não ligo se a métrica estiver errada em determinados momentos. Uma coisa que eu ligo, sim, é tipo tônica, assim, sabe? Eu não altero a tônica de uma palavra pra ela caber numa frase. Uhum. Tipo, fazer um nada virar um nada. Uhum. Que muitas bandas fazem isso, Sim. que eu já vi, eu acho que não gosto. Tipo, Entendi. bandas underground, assim, geralmente, né? Uhum. Mais inexperientes e tal. Eu tento achar um jeito de fazer caber, cara. Alterar as tônicas nunca. Métrica eu acho que é uma coisa que, vez ou outra, a gente pode quebrar, se a música der a liberdade, mas eu acho que o português ele já te impõe um monte de regra chata, né, cara? Ele já te impõe essa regra da métrica já de cara. Sim. Pô, como que você vai fazer? As palavras de português estão todas... A grande maioria, tudo de 3 sílabas pra cima, assim. E às vezes você precisa de uma palavra de uma sílaba. E você tem poucas, assim, se você for analisar. Sim. Uma sílaba tonal, que eu digo, né? Uhum. Porque às vezes a palavra tem uma sílaba que soa maior, assim, mas você precisa só de um... sabe? Mas, tipo, o que tem esse som? São poucas palavras. Você pega lá, só, pó, pé, ré, pá. Tipo, são palavras que não são muito musicais, assim. Sim. Então, às vezes, você se vê preso em, sei lá, uma espécie de armadilha. Você tem que achar um jeito de sair dali de dentro, tá ligado? Sim. Porque, pô, você já escreveu a letra até ali. Não é aquela palavra que vai te derrubar. Sim. E às vezes a gente faz um Google nos sinônimos. Sim. É Puta, importante. isso né? ajuda, cara. Importante. Ou faz palavras que rimam com tal. Aham. Aí aparece uma que fala, caraca, eu não tinha pensado essa é ótima. Eu tô usando agora palavras que terminam com. Isso também. Isso também já Que é usei. Já importante. usei todos esses aí que você pensar. É muito massa. Né? Mas, sim, geralmente eu gosto de ficar pensando até ela vir. Uhum. Eu só desisto e vou pra esses métodos quando eu falo, cansei, vou tentar achar um jeito. Porque realmente é uma ferramenta, tá ligado? Sim. Mas eu fico tentando buscar na minha cabeça. Mas é que às vezes não vem, cara. É. Complicado. E às vezes não vem e você tem um trampo pra entregar, tá Sim, ligado? sim. Então, você não pode deixar pra amanhã. Eu preciso terminar hoje e precisa ser aprovado hoje. Então aí tem Que massa. um dia pra ser entregue. Isso dificulta um pouquinho. E qual a importância que tu dá pra mensagem, pra letra, assim? Pra mim, se a música não falar nada, eu nem escuto. Massa. Tipo, pra mim, a letra é 95% da música. E que nem tu falou que pessoas já falaram, que tua música salvou a vida delas. Isso reflete na hora de tu compor de alguma forma, de tu se preocupar com isso? Eu preciso deixar uma mensagem pra quem tá ouvindo? Então, eu não penso que eu preciso deixar uma mensagem, mas eu tenho que falar algo de relevância, principalmente pra mim, que expresse o que eu tô sentindo e que eu acredito que possa ser bem interpretado e aceito pelas pessoas também como, nossa, isso eu me identifico. Então, eu não quero falar sobre um assunto que não diga nada pra ninguém. Tipo, eu acho Sim. que, tipo, fazer uma música que não tá fazendo sentido nenhum. Sei lá, não vejo sentido numa música que não traz uma mensagem. Pois é. Seja ela qual for, nem que seja uma mensagem assim, vai usar drogas, sei lá, qualquer coisa, meu. Mas a música tem que ter uma mensagem, cara. Sim. Ela não pode ser uma música falando sobre nada, Entendi. tá Eu ligado? concordo. Eu sou o cara que tá sempre nessa busca aí. Sim. E quais compositores, assim, mais te influenciam? Aí a gente vai chegar num lugar bem maluco. Porque hoje em dia, cara, trabalhando com composição, eu escuto muita coisa que nem é da minha praia. E eu aprendi a respeitar e entender o trabalho de artistas que eu não gosto muito. Sim. Que eu não sou, tipo, mega fã e conheço a discografia. Mas eu falo, pô, esse cara sabe escrever. Quais deles? Eu diria que hoje, assim, dessa galera que tá aí hoje, você pega, sei lá, o John Mayer, é um cara que escreve bem, o Ed Sheeran, sabe? Tem a galera do Chainsmokers, Coldplay. Pô, tem muita gente que escreve bem, assim. Eu sou um cara que eu gosto dos caras alternativos, entendeu? Sim. Tipo, eu gosto do Hot Water Music, eu gosto de bandas alternativas. Se você for ouvir minha playlist, ela é basicamente 95% bandas americanas e inglesas
Eu gosto muito de uma banda da Escócia que chama Biffy Clyro. Ah, já vi. São muito bons, Não parei pra cara. ouvir, mas do que eu Não, ouvi, você eu tem que gostei. ouvir isso, cara. Eles são incríveis. Ouça que você vai gostar muito. Eu gosto de música islandesa, tipo Sigur Rós. É massa. Eu gosto de tudo, cara. Tudo. Mas vira e mexe eu me pego agora ouvindo umas coisas que eu não tive a oportunidade de ouvir ainda e que eu fui buscar, tipo os discos do Belchior, do começo de carreira. Belchior Tipo, é eu nunca genial. tinha ouvido aquilo. E tem coisas geniais É ali, tá genial. ligado? Cartola, não sei se você parou. Cartola eu já escutei muito já antes. Aham. Então não é nem que eu tô ouvindo agora, já tinha essa referência. Gosto muito de Adoniran, gosto muito dessa galera da velha guarda, Aham. do samba, assim, aquele jeito de contar história é muito rico, sabe, Sim. pra mim. Compositores atuais, eu tenho alguns que eu gosto. Tem uma amiga minha chamada Dani Velocetti, eu gosto das músicas que ela compõe, massa. acho bem legal. Ela lançou um disco lindo, eu acho muito legal. No Brasil, gosto muito do Badawi, das coisas que ele escreve também. Gosto muito do Rodrigo, do Dead Fish. Meu, eu gosto muito do Lucas, da Fresno, né? Vou falar da Fresno, já que eu tô aqui de frente pra um gaúcho. Porque eu sempre tive dificuldade de falar da Fresno. Pra mim é do Fresno, né? Mas eu recentemente eu mandei até uma mensagem pra ele, faz alguns meses aí. Falei, caraca, eu escutei uma música sua agora, meu. Eu tava passando por uma coisa que é muito a ver com isso aqui, meu. E eu queria te falar, cara, você fez um marmanjo chorar hoje. E é engraçado isso, cara, porque parecia que naquela música ele tava cantando exatamente o que eu tava sentindo naquele dia, que foi a perda do meu pai recentemente, assim. E, puta, aquilo me bateu, cara. Aí eu mandei uma mensagem pra ele e me respondeu, pô, fico feliz, tal, etc, assim. Então, assim, são pessoas que eu admiro que escrevem muito bem. E, puta, Emicida. Pô, vai longe, cara, a lista, Massa. sabe? O Thiago York também, eu acho que tem coisas muito boas Esse dele. podcast é fã do Thiago York. Então, eu escutei o disco novo dele essa semana. E eu vou ser sincero, assim, tipo, algumas músicas me parecem releituras delas mesmas. Sim. Eu não gosto do tanto disco de assistir. inteiro. Uhum. Mas eu acho que tem algumas músicas ali bem geniais, O assim. terceiro disco pra mim dele é o segundo e o terceiro, Umbilical e o Zesk, eu acho genial. E Que aí, são os em inglês? são em inglês. Ah, tá. E aí no Zesk ele tava começando a compor em português. O primeiro dele primeiro é em português é total- o Troco Likes? E aí Troco Lax foi o primeiro em português. E esse é o segundo, então? Esse é o segundo em português. Caraca. E aí, quando ele chegou com o Troco Likes, aí deu a exposição do Amei Te Ver e tal, muita gente achou, Ele cara, já era um cara conhecido, porque eu não conhecia. Ele já era muito conhecido, cara. Já. Tipo, o primeiro disco dele, ele fez tour no Japão, Pô, eu Coreia sou- e tal. Você vê que eu sou um cara meio alienado, Mas é que assim, todo sabe? mundo, cara, tipo, ele era conhecido já dentro do meio. Aí quando ele lançou o Umbilical, eu achei muito massa e tal. E aí no Zesk eu comecei a acompanhar valendo, assim, fui em alguns shows dele, virou meu conhecido, assim, né? Não posso dizer amigo porque ele me conhece, sabe quem eu Legal. sou e tal. Mas amigo é diferente. É. Mas, Amigo é aquele que mija de porta aberta, isso né? aí, Mexe na tua geladeira. Daí já é diferente. Até porque eu não queria que ele viesse aqui, porque, pô, o cara é lindo, né, cara? É difícil. É perigoso em É, casa, não, tá né? Com a louco. mulher por perto. Não. Não, deixa ele lá. Fica aí, Thiago York. E eu sempre curti muito o trabalho dele. Tipo, pra mim era uma referência. E aí quando rolou a Amei Te Ver, todo mundo, caralho, Thiago York, eu falei... E aí virou meio estranho gostar dele. O pessoal, sei lá, Cara, uma coisa muito estranha. Da banda fazer... Tipo, quando acontece uma banda fazer sucesso, ela não presta pra muita gente. o né? Amei Te Ver não me pegou, assim, especificamente a música. Eu entendo que é uma música potente, que ela tem um puta gancho, e o clipe ajudou muito. Nossa, total. E eu entendo porque a galera se identificou com a música. Ela é muito cantável, a letra simples e tal. Mas não foi uma música que me tocou. Uhum. Tipo, Bilhetes. É uma música do disco novo que eu acho... Eu não parei pra ouvir antes. Eu acho muito boa. E Desconstrução também é Genial. genial, assim, sabe? Então, assim, são momentos, tá ligado? Sim. Na real, os compositores que eu gosto são de fora, tá ligado? Sim. Eu Tem gosto, essa referência. eu gosto dos caras que escrevem. Eu gosto do Chuck Reagan, lá do Hot Water Music. Eu gosto da galera, sei lá, do Bad Religion. Eu gosto da galera do Face to Face. Então, assim, eu acabo esperando
que saem uns discos novos das bandas que eu escuto desde os anos 90. Sim. Tá ligado? Afghan Wigs. Tipo, essa galera que eu admiro, que é o Greg Dully. Que eu falo, meu, o Cursive e várias outras bandas. Eu falo assim, meu, eu quero que esses caras lancem disco novo. Pra eu ver o que eles estão falando, assim. Sim. Tem um cara muito bom, americano, que chama Dave House. Ele é bem legal também. Ele faz, tipo, um som meio na linha do Springsteen, assim, mas com country, assim. E eu gosto bastante das músicas dele. O Ryan Adams, não confundir com Bryan Adams, por favor. O Ryan Adams também é um cara que eu gosto muito das músicas dele. Que massa. Mas no geral, eu não tenho preferidos. Eu gosto de muitos compositores. Eu gosto de música boa. Sabe? Eu gosto de música boa. A música sendo boa, eu vou gostar. Que massa. E deixa eu te perguntar... E sabe o que eu gosto de falar muito isso? Eu adoro a Billie Eilish. É muito massa, cara. Eu adoro essa menina, cara. Eu achei genial, cara. Eu acho que uma das coisas mais legais que eu ouvi ultimamente, assim, eu acho ela muito doidinha. É bem diferente, né? E eu gosto muito da atitude dela, assim, de ser meio maluquinha, escrever. E ela escreveu o bagulho, sabe? E ela produziu com o irmão, parece. Que massa. Tipo, eu acho muito real. Então eu gosto dela. Que massa. Que legal. E a questão de música por encomenda, quais artistas, assim, que já gravaram músicas tuas, além do CPM, que tu pode falar? E a outra pergunta é, já aproveitando o gancho, pra qual artista tu gostaria de compor? Tá, bom, que eu vou tentar lembrar de cabeça algumas que eu fiz. CPM, NX0, Strike, Tijuana, Glória, Ira. Qual do Ira? Ira é uma música que saiu no último disco deles. Eu não sei se eles lançaram um outro agora. Mas chama Eu Vou Tentar. Tem até um clipe que foi feito pelo... Agora eu vou tentar fazer... Isso aí. Ah, é Essa tua? música é minha letra e música. O clipe eu acho que é do Selton Mello. Eu não vi o clipe. O clipe é do Selton Mello, é um clipe lindo, é tipo um curto assim. Eu fico meio chateado da música não ter feito mais sucesso, porque eu acho o clipe é muito bonito, Eu vou cara. procurar o Assista esse clipe, é muito bonito. E a música também eu gosto muito. Que massa. Eu tenho muito orgulho de escrever essa música, de ter escrito essa demais, música. Cara. Essa música eu escrevi numa noite que eles estavam gravando no Midas, inclusive, e o Rick me ligou e falou assim, pô, eu precisava de uma música pro Ira, Koala. Você acha que rola? Eu falei, caraca, pro Ira, mano. O Ira, a banda que eu cresci admirando. Que massa. Aí, tipo, numa noite eu fiz essa música. Que legal. E mandei também sem pretensão nenhuma. Minha vida é toda despretensiosa, mas, meu... Mas é bom, né? Eu devo ter um anjo da guarda que já deve estar com o saco cheio. Tá falando assim, porra, meu... Chega, você tá abusando, cara. Tudo dá muito certo. Mas tá, obrigado, brother. Do NX0 qual? Do NX0 do primeiro disco dele também, lá do Rick, que é uma que chama Um Pouco Mais. Não conheço. Não foi single, não é tão tá. conhecida, mas assim, pintou de fazer essa música. Tá, e quem mais além do... O Strike eu fiz uma música que chama Lembranças, acho que do Strike eu não primeiro ou conheço, segundo não. disco. Do Tijuana, acho que é Um Novo Dia Sem Você. Um Novo Dia. Cara, eu esqueço muito o nome de música. Também é bastante música, né? Eu esqueço muito o nome de música, cara. E esqueço também pra quem eu fiz. Ah, tá. Tipo, que nem esse ano eu fiz muitas músicas pra muito artista que ainda não é conhecido. Sim, sim. Mas daqui a pouco, de repente, eles podem ser. Então, assim, não sei, né, cara? A gente tá falando aí de, sei lá, quase 100 músicas que eu te falei. Pois é. Vai que, né? Né? Pinta mais alguns aí. Pinta um sol aí. Pinta um sol. E se eu estiver esquecendo alguém, meu, por favor, me desculpe. Porque eu sou um cara esquecido, assim. Não, mas que Principalmente dos grandes, assim. Acho que, e querendo também voltar um pouco atrás, algumas pessoas que eu também não citei, que eu queria citar como compositores. O Cazuza é um cara que eu também admiro muito como compositor. Nunca gostei muito das bandas dele, tipo, do Barão, assim. Gosto, acho legal, tem músicas muito boas e tem músicas que eu odeio. Eu não sei porquê, tipo, eles conseguem me levar nesse lugar, tipo, ou de amar ou de odiar. Mas eles têm músicas muito boas. Mas pelo menos mexe contigo. Mexe, tem umas que são muito boas. E Legião Urbana também, o Renato Russo também, eu acho ele muito, muito incrível. Eu sou fãzão. Sou muito fã, assim, eu pego letra hoje pra analisar e falo, o cara escreveu essa parada há 30 anos atrás, cara 20, sei lá. Tem um disco que saiu de póstumo, o Presente, você está ligado? Aquele que tem aquela música... mas é claro que o sol... esse disco, sim. Esse disco. E aí no final desse disco, acho que tem umas 3 entrevistas dele,
E esses dias eu tava ouvindo, sei lá por que eu fui ouvir no Spotify o disco, e entrou a entrevista dele e eu pensei, vou ouvir de novo, porque na época, sei lá, 2005 Ouviu meio que foi não dando lançado. nem tanta importância. Não, eu até dei importância, assim, porque eu acompanhava muito, eu gostava muito. E aí, me peguei ouvindo a entrevista e eu falei, caralho, tipo, tudo que ele tá falando, essa entrevista provavelmente, ele morreu em 96, essa entrevista provavelmente é de 95, 96, foi mais perto da morte dele. E tudo que ele tá falando é atual, cara. É absurdo. Tipo, fazem 20 anos que ele falou isso, que ele deu essa entrevista, e tudo faz sentido ainda, hoje. Os Titãs também tem músicas ótimas, se você for ver, assim. Quando eu falo os Titãs, eu posso dizer todos, porque todos compunham, né? Então, assim, tem músicas que eu gosto muito, que era do Branco Melo, e músicas que eu gosto muito, que é do Nando, Sim. do Sérgio, do Arnaldo. Inclusive o Nando Reis também, eu acho também embaçado, escreve uns bagulho demais. muito bom. É. A Cássia também era muito genial, assim, foda. sabe? Cara, eu acho que Brasil, cara, é um lugar muito... É um país que tem muitos compositores excelentes, sabe? Eu conheci o Bruno Calimã recentemente, eu vi que ele gravou com você também, Sim, né? muito massa. Cara, um cara cheio de história, e cheio de, sabe, de ideias. O Brasil é cheio de compositores excelentes, sabe? É. Pessoas que precisam ser descobertas de verdade, Sim. assim. E respeitados, né? O caralho. próprio Nando, eu vi uma vez uma entrevista dele falando que, tipo, não por ele não ter ganho um prêmio, ele falou assim, eu nunca fui reconhecido como compositor. Eu vi uma entrevista dele falando Isso é sobre muito isso. estranho, né, Ele cara? assim, cara, eu ganhei um prêmio de produção, um projeto gráfico de algum disco. Eu falei, vai tomar no cu, sabe? Eu quero Não, tipo, o cara escreve umas coisas geniais, assim, É, sabe? cara, e tipo, nunca foi reconhecido, sabe? Eu acho muito louco isso. Puta, agora eu lembrei também outra... Eu vou lembrar os que eu gosto. Sim. Eu gosto muito do Rodrigo Amarante também, Ah, cara. Eu sim. sou muito fã do Amarante, fãzaço cara. também. Na verdade, eu gosto muito do Los Hermanos, em geral, Sim. assim. Gosto do Camelo também. Mas o Rodrigo Mas eu Amarante, acho que o Amarante, ele bota um veneno diferente, ele cara. tem uma maldade bonita. Que fala comigo. É. Inclusive, você parece um pouco o Amarante. Que bom, cara. Melhor elogio que eu ganhei. Boa, gostou? massa, gostei. Vai dormir feliz Vou hoje. dormir feliz, cara. Cara, é um cara que eu admiro. Ele canta de um jeito bonito. É. Tudo que ele... Eu gosto do Otto. Eu Otto gosto do Criolo. A Crowley é foda, né? Porra, eu gosto de uma galera, pra te falar a Que bom, real, viu, que cara? bom, que bom. Eu gosto muito de rap também, então assim... Mano Brown, você é foda pra caralho também. Que massa. Pago o maior pau pras músicas do Mano Brown. Que massa. Pô, eu acho que música é aquele negócio que você ouve e sente, sabe? Sim. E, tipo, não tem estilo, cara. Né? Eu admiro todos os caras que conseguem transformar o que eles sentem, a realidade deles em uma música. Que massa. Tipo, sei lá, eu poderia ficar um dia aqui no podcast, eu ia lembrar... lembrei mais um! Porque realmente minha memória não é muito boa, mas que eu sei que eu Sim. gosto de muita gente. Que massa. E qual música que tu mais se orgulha de ter feito? Eu me orgulhar... A música que, tipo, tu fez, assim, e tu pensou, cara, essa música eu acertei. Cara, modéstia à parte, teve muitas que eu senti isso. Não, mas a primeira. A primeira que eu É. senti isso, Que eu sou compositor, eu sei fazer isso. acho que foi Um Minuto Fim do Mundo. Uhum. Porque é uma música que foi número 1 no Brasil inteiro, né, cara? Sim? Numa época que o rock tava em alta no Brasil. E foi um... Assim, eu vou contar uma coisa rapidinha aqui que vai ser interessante. Em 2005, o CPM ganhou 2 prêmios. Foi a banda vencedora do VMB, que ganhou 2 prêmios, né? Sei lá, melhor clipe, melhor banda de rock. E eram as 2 músicas minhas. Uma era Irreversível e a outra era Um Minuto pro Fim do Mundo. Que massa. E eu tava saindo de um processo de tipo, pô, perdi meu baterista de vez agora, né? Porque os caras agora são a maior banda do Brasil, né? Então, eu sentia um pouco isso. E eu lembro de estar na casa da minha namorada assistindo o VMB e pensando, porra, cara, o ano que vem eu vou estar lá. Em 2006 a gente ganhou o prêmio de revelação no VMB. Que massa, e eu subi no mesmo palco. Que foda. Então, assim, Ah, tu tem um anjo da guarda. eu tenho um anjo da guarda meio cabuloso, Pô, cara, tá ligado? Vem um pouquinho pra cá. Cara, depois de tudo que eu já bebi, fumei, fiz na vida, eu tô aqui. Que massa. Não, o cara é legal, o cara Que cuida massa. direitinho. Que massa. E tu costuma ouvir tuas gravações? Eu costumo, cara. Eu tenho épocas, assim. Logo depois de gravar um disco, eu escuto durante um tempo, assim, porque
disco novo é tipo um filho, né? É. Você fica muito apaixonado, É. né? Aí depois você dá uma desencanada, até porque você começa a Sim. fazer show, você dá uma cansada. Uhum. Mas, inclusive, ontem eu escutei algumas músicas minhas, assim, que eu já não ouvi há algum tempo, do Reitinho, assim, e falei, nossa, como a gente toca tudo errado ao vivo. É, porque tu vai deixando... Eu acho que as bandas deviam fazer mais isso, ouvir as próprias músicas, porque eu mesmo comecei a tocar as músicas de um jeito que eu acho que é como elas são gravadas. Uhum. E elas não são gravadas daquele jeito. Porque eu acho que eu deveria ter ouvido mais antes de ensaiá-las. Pode crer. As músicas são muito diferentes ao vivo, sabe? Sim. Detalhes que são muito presentes no disco não estão ao vivo. E, sei lá, hoje não faz mais diferença que eu já toquei aquela música 180 vezes. Pois é. Mas assim, é engraçado isso. Como a gente leva outra coisa pro palco. Uhum. E tu chegou a enjoar de alguma música já de tocar em show? Cara, por exemplo, 97 é uma música que eu não vou dizer que enjoei, porque não tem um show que eu não posso tocar que senão eu tomo um tiro, tá ligado? Se eu fosse no show de vocês agora e não tocasse, eu ia ficar muito chateado. As pessoas. Eu sinto que é por isso. Ela é uma música que, por exemplo, ela me causa essa sensação de cansaço de estar tocando ela pela milésima vez. Sim. Porém, ela me retribui sendo uma das que a galera mais canta no show. Então eu sei que o quanto ela é importante no setlist. Sim. Então ela faz um puta momento do show acontecer pra mim e pra todos que estão ali. Então ela se mantém importante. Eu acho que você se cansa mais de músicas que de repente não são tão relevantes pra galera. Aí eu tenho algumas que eu falo, essa aqui tá na hora de sair um pouco do setlist. A galera gosta, mas não é aquela coisa. E ela já tá há uns 7 anos no setlist. Pô, por que não botar uma outra? Então aí, nessa hora, acho que você pode pensar isso. Mas acho que música de sucesso, você não enjoa, cara. Que massa. A não ser que você tenha um setlist inteiro de sucesso, que você possa falar, vou tirar essa. Como a gente tem poucos sucessos comerciais, eu acho que os pontos altos do show são justamente os hits que tocaram em rádio, etc. Sim. Então a gente acaba usando elas... Não tem como tirar elas, sabe? Eu acho que nos últimos 10 anos teve um... Tirando os shows em inglês, que de vez em quando a gente faz alguns shows só em inglês, Que massa. pra fãs da velha guarda, ou abertura de algum show gringo, etc. Tal. E a gente reabriu agora recentemente o show do Hot Water Music. Então a gente falou, vamos tocar só em inglês? Vamos, tocamos só em inglês. Então essas coisas acontecem. Nesses últimos 10 anos teve um show que eu não toquei em 1997. Mas foi uma coisa que a gente combinou no camarim. Falou assim, vamos não tocar? E todo mundo deu risada e falou, vamos. Foi tipo uma molecagem, sabe? Sim. Tipo, não tocamos de molecagem. E assim. o pessoal não te deu um tiro. Eu não tomei tiro, porque você não tava lá. É. Se você tivesse lá, eu tinha morrido. Eu ia ficar muito chateado. Mas sabe por que você não tava lá, né? Por quê? Porque o meu anjo da guarda não deixou você sair de casa esse dia. Verdade, o Anjo da Guarda Ele é muito deve bom. ter te dado algum trabalho. Muito bom. Ah, você me perguntou também sobre um artista com quem eu gostaria de fazer uma música. aham. Cara, eu acho que eu gostaria de fazer uma música pro artista mais inusitado, assim, que eu não te... Sei lá, Ivete Sangalo, uma pessoa que me desafiasse, sabe? Que massa. Que eu falasse, vou ter que fazer um... Porque, assim, pra mim, fazer rock já é, tipo, um lugar comum, assim, tipo, não é tanto um desafio. Sim. Eu admiro milhares de bandas de rock, não é um desafio. Se fosse pra fazer uma música pra alguém em inglês, tipo, as bandas que eu gosto de rock em inglês, eu acho que elas já são tão boas que eu não me sinto preparado pra fazer uma música pra eles. Mas se fazer junto, talvez, eu gostaria de fazer uma música junto com o Dave Grohl, do Foo Fighters, Bah. que eu acho, tipo, um cara muito genial. Me chama pra essa gig, hein? Essa gig aí você vai ser convidado. Esse é um cara que eu gostaria de fazer uma música junto. E aqui do Brasil, sei lá, teria que ser um artista bem grande, assim, sabe? Pode ser... E bem fora da minha rota, assim, sabe? Que massa. Tipo a Ivete, uma coisa assim. Meu Que sonho, me Ivete. desafiasse, tá ligado? Meu sonho, Ivete, cantar uma música minha. Mas que não fosse o axé, sei lá, fazer uma música pra Não, ela... mas aquelas do Ebert que ela grava, tipo, Puta, a eu acho lua que eu te demais, dei, é. se eu não te amasse tanto assim. Pô, também, cara, você falou, ó, Herbert, aí, tá outra, já que eu deixei de falar. Quando tu falou do Ebert? Falei do Herbert Paralamas? Viana? Acho que Não, eu sim. falei do Barão, É, falei do verdade. Cazuza. Pô, mas o Herbert também, cara. Herbert O é Herbert é foda. outro também que eu piro. Que massa. Então, se eu for lembrar, eu vou ficar aqui até o mês que vem. mano. Bom, a gente tá chegando ao fim do podcast, infelizmente. Quem sabe numa outra temporada a gente faz Quero mais. voltar, hein, meu. Galera, Pô, manda e-mail aí. É isso aí. A Tazana aí, o Jack fala, eu quero mais koala. Pro final,
Música que tu mais gosta que tu já fez e a música que tu menos gosta que tu já fez. Cara, a música que eu menos gosto, eu não vou saber falar, porque eu menos gosto de várias. Tá, mas aquela que, tipo, tu toca no show, vou ter que tocar. Cara, não tem. Hoje em dia não tem. Acho que já teve, mas justamente por ela ser essa música aí, ela se perdeu no tempo. Não sei. Eu não saberia dizer uma que eu menos gosto. A gente... É difícil. Você conseguiria falar qual é o filho que você menos gosta? Consigo. Será você... Eu fiz... Na cara dele, assim? Na cara dele, não, mas a gente tá falando pelas costas aqui. Mas eu tô me sentindo aqui. Eu fiz o podcast sozinho, aí eu tive que falar. Tem músicas num disco que. Não é que eu odeio a música, mas é que, tipo, não faz mais sentido hoje pra mim, assim, sabe? Ah, tá. Eu acho que eu teria que pensar mais a fundo pra lembrar de alguma. Tá. Porque, assim, eu sempre compus muito o que eu tava vivendo naquela época. Então, assim, eu sinto que tudo faz muito sentido pra mim ainda. Entendi. Deve ter uma ou outra que não faz, mas agora de sopetão você me pegou de surpresa. Das que eu gosto muito, 1997 é uma das que eu gosto. Assim, eu gosto de ter conseguido escrever a história do que eu passei, mas Sim. não é a música que eu mais gosto. Mas eu gosto do que eu consegui fazer, transformar a dor em uma arte. Sim. Porque aquilo lá doeu pra caraca. Nossa, dói pra ouvir, Mas cara. hoje pra mim já não dá mais nada, meu. Ah, Passou de sim, um sim. jeito sinistro. Eu gosto de uma música que eu fiz pro meu filho do último disco que chama Perfeitamente Imperfeito, que é do disco Não Vai Mais Ter Tristeza Aqui. Eu gosto muito de Passo Tempo, eu gosto muito de Voltar ao Normal. Eu gosto muito de várias, cara. Que bom. Ontem eu tava, como eu te falei, tava ouvindo o Reitinho ontem e eu tive um orgulhinho de mim mesmo, de Legal. falar, olha, eu fiz essa aqui que eu não lembrava. Eu acho que é gostoso isso, cara. Importante. É Mais importante que a gente falar gostoso, é assim, importante. porque falar assim, poxa, eu fiz coisas que estão na vida das pessoas, sabe? De Sei alguma lá. forma, tu Esse é o mudou. melhor pagamento de fazer música. É, É eu falar, eu gosto da sua música. Que bom. que massa. Isso é o que vale a pena. Tem uma parte também do podcast que é o Por Trás da Canção, que aí tu escolhe uma música... Conta a história dela? É, Tá, pô, por trás da canção, então eu vou contar Por Trás da Canção 1997. que massa. Essa história é verídica. Eu fiz faculdade na Universidade São Judas Tadeu, na Moca. E logo no primeiro ano que eu entrei na universidade, no curso de propaganda, na verdade era comunicação social, que naquela época era dividido a partir do terceiro ano ou para jornalismo, rádio e TV ou publicidade. E eu comecei a namorar uma garota da minha sala e a gente teve... Acho que foi o meu primeiro relacionamento sério pra valer, durou a faculdade inteira. Nossa, que massa. E justamente no ano que eu ia me formar, que a gente tinha planos de continuar junto e pensar em casamento, etc e tal, a gente se separou. Até hoje, eu sei lá, falo, será que eu não percebi que tava acabando já? Eu acho que foi tudo meio surpresa pra mim, sabe? Mas ela foi pro jornalismo, eu fui pra publicidade, ela começou a trabalhar com política, etc, tal. Eu não posso citar o nome dela, Claro. Obviamente. Hoje ela é casada, tem uma família. Fátima Bernardes. Errou. Mas ela é casada, tem uma família. Eu desejo tudo Sim, de sim. melhor pra todos eles, a família dela, os filhos, muita saúde pra mãe, tudo, etc. Mas naquela época eu queria matar ela e os amigos dela, óbvio. É uma letra bem forte, né? E a letra conta exatamente a história do tipo do que a gente viveu naquela época, que ela me deu um gelo assim, sabe, de acabar o namoro, mas não acabar. Então eu não sabia se tinha acabado ou não. Entendi. Então tem muita parte da letra assim, só pra citar uma parte, de vez em quando a gente se encontrava nas escadas, pô, a gente nunca ia pela escada de dentro da escola, sabe? A gente ia sempre da faculdade. A gente sempre pela rampa. Mas ela começou a pegar as escadas para não me encontrar no mesmo corredor. Tá. E uma vez que eu encontrei ela na escada, ela riu e me falou, tudo vai ficar bem. E tipo, na música fala isso, tudo vai acabar bem. Sabe? Então, tipo assim, tudo que tem nessa letra realmente aconteceu durante aquele final de ano que era a apresentação de TCC para se formar, e eu tava sofrendo esse bagulho aí. Então você imagina, cara. Tipo, é pra pirar a cabeça de qualquer ser humano, Pois né? é. Mas eu acho que era imaturo também pra lidar com a dor, etc, tal, e
Acabou que tirou, pelo menos fez arte, né? Aí como é que foi depois de um tempo revisitar essa história? Tu chegou, tu pensou nessa história, tu lembrou disso, e aí tu escreveu a letra primeiro, ou tu fez a música, a letra Engraçado foi que tem surgindo? várias coisas dessa música doida, que é o seguinte. Eu depois já estava namorando com a minha atual esposa. Minha esposa odeia essa música. Odeia. Amor, eu sei que você odeia. Pode odiar. Mas ela pagou bastante coisa já pra vocês. Já, mas ela odeia. Se ela pudesse devolver cada centavo, ela devolveria, porque ela Nossa. odeia num nível muito hard. E eu lembro que quando eu gravei, ela pediu pra eu não gravar. Eu tava gravando, ela falou assim, eu não grava aquela música. Nossa. Só que eu já sabia que a música era o single. Sim. Porque desde o começo o Rick já tinha me falado, é o single. E eu não tinha como. Eu não tive coragem de falar pra ela, meu, sabe aquela música? Ela é. Não só a gente vai gravar, como ela é o single. E tipo, ela meio que descobriu isso com a Master já na mão. Que eu levei ela, tipo, sentei ela no carro e falei, ó, vamos ouvir a Master da música. E, meu, pelo amor de Deus, desculpa tal. E aí foi um momento tenso. Assim. Nossa, eu já tô nervoso. Quase acabou o namoro, sério. Pois é. A gente era namorado ainda na época, mas não acabou, a gente casou. Que bom. E aí tu escreveu a letra primeiro, tipo, como é uma história, tu escreveu toda a letra primeiro e depois tu encaixou a melodia e música, ou como surgiu ela? Então, se você notar, 1997 é uma música. A melodia é muito simples. Uhum. Ela é uma progressão muito simples. Então, assim, como eu estava ainda aprendendo o processo de escrever em português, para mim foi muito intuitivo. Falei, eu vou fazer uma coisa que seja simples e que eu consiga encaixar a métrica. Ela é toda métrica, se você analisar. E quase toda rimada. Então, se você notar, o que vale nela é a história da verdade que ela conta, mas ela não é uma coisa rebuscada, nem nada do tipo. Ela é apenas um relato. É simples e direto. Né? Simples e direto e numa métrica muito simples, sabe? Ela não tem refrão, ela é muito simples. Eu acho que é quase inexperiente ali escrevendo, Sim. sabe? É muito mais o feeling do que qualquer tipo de técnica e pensamento de preciso fazer tal coisa. Acho que é Tu isso. escreveu a letra primeiro ou não? Eu acho que eu escrevi simultaneamente, assim, tudo que eu me junto. lembre. Tipo, com o violão fui fazendo e escrevendo. E como é que tu buscou essa história de volta, assim? Essa história ainda existia na minha cabeça como uma referência de uma coisa que eu vivi muito forte, assim, tipo, de um sentimento que me causou muita dor, né? E aí eu precisava contar essa história. Eu queria contar essa história. E, tipo, eu comecei a pensar sobre o que escrever um dia. E eu falei, nossa, eu preciso escrever uma coisa sobre alguma coisa que eu vivi. E eu falei, nossa, eu vivi isso, que foi uma situação muito estranha de perder alguém que você achava que era pra sempre. E o que isso fez eu pensar? O que isso fez eu sentir? Eu quero escrever sobre isso. E aí, assim, foi uma escolha meio fácil, né? Tipo, se eu tivesse tido algum outro, sei lá, algum outro trauma mais forte na época, eu teria escrito. Sim. Eu acho que eu fui procurar uma história que tivesse marcado a minha vida de alguma forma. Sim. Foi bom enquanto durou, tá ligado? Sim, Mas sim. não existe fim de namoro que é uma delícia. É. Não existe, cara, sabe? E a questão do 1997 surgiu já de primeira, assim? É, Foi porque a primeira palavra que apareceu? Foi a primeira palavra, que é o ano. Eu falei, 1997. Na verdade, eu tava escrevendo como se fosse uma carta, sabe? Tipo, pô, 1997, novembro, ainda me lembro. Era fim de ano, eu não tinha nada. E você, um novo emprego. Que era o emprego que ela conseguiu. Sim. Tipo, então, assim, se você pegar, tipo, é muito básico. É tipo, eu só tô narrando o que realmente aconteceu, Que sabe? massa. Então, não tive essa preocupação. Pra mim, foi quase infantil escrever, assim, sabe? Sim. E ver que ela conseguiu chegar tão fácil nas pessoas é o mais louco. Porque, assim, é o simples que fala com todo mundo. Né? É o simples de muita música que a gente ouve aí, tipo, de funk, Né? que é tão simples, mas todo mundo adora. Às vezes não precisa ser difícil. Sim. Nem todo mundo precisa escrever música como o Chico Buarque, sabe? Se você gostar, escreva. Mas, Sim. meu, escreva a sua verdade. Né? Massa. É isso aí. Pra finalizar,
eu sempre pergunto pro convidado 5 livros, 5 discos, 5 alguma coisas. Pode ser menos que 5, mas coisas... Livro fudeu, né? Porque, ou disco, sei lá. Cara, livro eu leio muito pouco. Eu leio muita biografia. Eu sou engraçado. Eu sou um cara que conta história, mas não... Eu odeio ler romance. Eu odeio ler ficção, cara. Eu só leio não ficção. Então, assim, livros, pra mim, é biografia ou história de fatos reais. Então, muitas vezes eu não lembro o nome do livro pra te falar, tipo, mas assim, eu leio livros sobre... Eu gosto muito de livros sobre crimes. Tipo, sei lá, serial killers. Então tem um livro... As mulheres mais... Como que é? As mulheres mais perigosas da história. Então, tipo, um livro que tem um livro cor-de-rosa, assim, sabe? Então, é algumas serial killers mulheres. Então, achei interessante, comprei esse livro, é legal. Eu li também a biografia da Amy Schumer, que é uma comediante americana que eu adoro, assim, ela é muito escrachada. A biografia dela eu achei um barato, adorei ler. O livro do NoFX, por exemplo, a biografia do NoFX, adorei. Tipo, sério, é tipo uma coisa inusitada e trágica e engraçada atrás da outra. Te prende. Eu gosto da vida real, então acho que é por isso que eu gosto de ler biografia. Eu quero saber o que aquela pessoa fez, que viveu. E biografia de músico me interessa muito. Eu leio todas, tipo, desde as biografias do Kurt Cobain, autorizadas e não autorizadas, do Anthony Kiedis, Bob Dylan. Eu tenho tudo isso na minha casa. Assim, todas essas biografias eu tenho. Do Lou Reed. Então, assim, biografia é minha grande paixão de leitura. Que massa. Não consigo te falar todos os nomes agora. Não, claro, mas até tem um livro muito bom, cara, que é de um hold do Coldplay. Não sei se você já viu esse livro. Não. É um hold do Coldplay. Eu não vou lembrar o nome agora. Se vocês buscarem na internet, vocês vão achar. É um livro que conta a história desse hold do Coldplay antes do Coldplay ser famoso. Então é um livro muito interessante que conta... Sim. Como era trabalhar com o Coldplay, uma banda que não era ninguém ainda, e depois ele continuou trabalhando com o Coldplay, já sendo uma banda grande. Que massa. Acho que um dos últimos livros que eu li, assim, que é um livro bem pequenininho, mas bem legal, que acho que muita gente já deve ter citado aqui, chama Roube como um Artista. Sim, eu tenho. Esse livro é muito legal, assim, bom, muitas né, dicas, principalmente pra gente que é de composição. E, bom, os livros... do Drauzio Varela, eu gosto. Cara, eu gosto de todas essas coisas que contam histórias. Sim. Tá ligado? E livros de autoajuda também eu gosto. Quando eu tô precisando, assim, pare de fumar. Eu vou lá. Eu tenho acho que uns 10 livros de como parar de fumar. Mas eu continuo fumando. Mas os livros ajudam. A assim. vender o livro. Todo dia eu olho pra aquele livro e falo assim, nossa, eu preciso parar de fumar. E questão de filmes, assim, ou discos que tu... Então, filmes eu vou falar alguns. Não sei se vão estar na ordem dos que eu mais gosto, mas eu vou falar uns que eu gosto muito. Magnolia, tá no Netflix, eu amo esse filme. Vanilla Sky é um filme que eu amo, inclusive a trilha sonora. Muito mal com esse filme, cara. Eu adoro, sim, esse filme. Agora mudando um pouco, Pulp Fiction é um filme icônico para minha geração, porque causou uma mudança de direcionamento cinematográfico, sabe? Nos anos 90, o Quentin Tarantino já tinha feito o Cães de Aluguel e tal, mas chegou tardiamente pra gente aqui no Cães de Aluguel através de DVD, etc e tal. Ou apenas no circuito de cinema cultural, assim, eu acabei perdendo. Mas eu, citando mais algum aqui, deixa eu ver... Eu quero escolher aqueles que realmente... Bom, Clube da Luta é um... Nossa. Puta, eu amo o Clube da Luta. Demais. Se passar 50 vezes, eu assisto 50 vezes. Os Amantes do Círculo Polar é um filme muito Não doido. conheço esse filme. É um filme estrangeiro, é bem doido. São dois irmãos que se apaixonam e só descobrem que são irmãos depois de já estarem apaixonados. Nossa. Então é uma história bem doida. Sid Nance, o filme do Johnny, do Johnny Cash, a história do Johnny Cash é um filmão. Filme, assim, eu amo filme. O Profissional é um filme que eu adoro. Qualquer filme que tiver o Gary Oldman também eu adoro. Sabe? Eu também eu sou dessas aí, tá ligado? Sim. Tipo, eu sou fã do ator, tipo, De Niro. Pô, Cassino. Tudo que o De Niro faz, Joey Pesci, essa galera. Eu tava numa do Christian Bale. Puta, Os Bons Companheiros, é filmaço.
filme de máfia, essas coisas eu adoro. É, Inception. Também, cara, eu sou um cara que ama cinema, assim, sabe? Massa. Eu não lembro todas as coisas, mas se eu pudesse, eu passava o dia inteiro assistindo filme. Muito mais do que ouvindo música, é engraçado. massa. Porque pra mim é a mesma coisa, assim, sabe? São histórias. São histórias. E discos, assim, que te marcaram? 5, assim. Tá, me marcaram muito. O Nevermind do Nirvana, com certeza, muito. Foi um soco na minha cara. Foi um esse soco. Siamese Dream dos Smashing Pumpkins também é um descasso. O primeiro disco do Pixies, e talvez o segundo também. O Surfer Rosa, que é o primeiro, e o segundo, que é o do Little. Não, o primeiro, na verdade, é o Come On Pilgrim. O Surfer Rosa é o segundo e o do Little é o terceiro. É isso aí. Esses discos são muito importantes pra mim. O do Little tem uma sonoridade, eu escuto até hoje e falo, caraca, isso foi gravado em 89, louco, 88, né? Mas parece que foi gravado ontem, cara. O Jill Norton lá, o técnico responsável pelo disco, o cara é muito genial, sabe? Não é à toa que o Dave Grohl, primeiro disco do Foo Fighters, já foi buscar a produção do cara, Sim. assim, sabe? Então, o Color and the Shape também, se eu não me engano, foi ele que fez. Eu não sei. O primeiro acho que foi o próprio Dave Grohl e eu acho que o segundo, o pode Color ser. and the Shape, foi ele. Mas assim, são caras que são muito bons no que fazem. Sei lá, não sei se eu falei 5, mas acho que é isso, cara. Os discos da minha adolescência, assim. Que massa. Sonic Youth, Fugazi. Os discos que eu mais gosto de ouvir, assim. Que massa. E o Caution, do Hot Water Music. Não tô ligado. Você Que precisa massa, ouvir. Muito é, bom. É muita coisa. Eu não tenho tanta referência dessa galera. Mas é importante ter, né, cara? Mas eu me sinto é mal, bem cara. vasto, cara. Quanto mais eu escuto, mais coisa tem pra escutar e isso me dá muita agonia, Eu cara. sinto isso com a música pop hoje. Eu tô tentando absorver o máximo de música pop que eu consigo. E é Mas é muita imensidão, coisa, cara, sabe? Muita coisa. Então, assim, eu me permito não conhecer tudo, beleza. Eu fico nervoso de não conhecer as coisas. Me dá muita Então, angústia. às vezes a pessoa fala, sabe aquela onda meio assim? Eu falo, ixi, eu não sei, cara. Mas eu falo, pô, pode crer, tipo o quê? Pra ver se a pessoa me fala uma outra coisa que pareça. Sim. Pra eu falar, pô, essa aí sim, conheço. E aí faz de conta que eu conheço a outra também, sabe? Sim. Eu sempre fui um cara de conhecer muita música. Eu baixava muita música, Sim, assim, sabe? sim, sim. Viciado. Viciado mesmo, assim. De baixar e não conseguir ouvir. Então, assim, você acaba tendo uma discografia muito grande na cabeça, sabe? Mas, ao mesmo tempo, se você me fala pra citar 5, eu não consigo. É louco, né? Porque eu tenho tantos prediletos na minha cabeça que eu não sei te falar. E é muito louco, porque mesmo quando a gente baixava as coisas, tipo, já era difícil ouvir. E agora com o Spotify, que tu tem tudo, cara. Tu tem tudo. E é triste, porque agora eu vejo que a molecada, eles têm uma escolha muito fácil, né? Que é simplesmente não gostar na primeira ouvida. E sério, eu comentei com um amigo meu esses dias. Os discos que eu mais gosto não foi o disco que eu ouvi a primeira vez e já amei. Sim. Foi o disco que às vezes eu tive que ouvir 5 vezes pra falar, caraca, agora eu entendi. Sim. Então acho que isso você perde no digital. É. Porque a gente gastava uma grana comprando um disco, ia pra casa e falava, meu, Eu tenho que gostar eu disso. tenho que gostar cara. dessa porra, eu gastei, meu, todo o dinheiro do mês. É. E aí às vezes eu ouvia 5 vezes e falava, caraca. Cara, e pra finalizar, o que tu tem de dicas pra quem tá ouvindo, pra quem tá começando nesse mundo, ou pra quem já tá nesse mundo? O que tu pode falar pra quem tá se aventurando? Quem quer Compor começar música. a compor, né? Quem tá compondo música aí, tá em casa cheio de dúvida. Pô, eu tô fazendo certo ou não? Faça. Certo e errado, cara, não existe na música. Não existe ter que rimar todas as frases, não existe respeitar a métrica, não existe modelo de música perfeita. Se você procurar na internet, você vai achar que existe. Que, tipo assim, tem padrões das músicas top 100 dos últimos 20 anos que devem ser seguidos para ser hit. Se você quiser seguir eles, siga. Eu consegui fazer uma música tocar bastante sem seguir nenhum padrão. Eu acredito que muita gente já conseguiu. E a única coisa que eu segui sempre foi a minha intuição de falar, eu acho que é isso aí. Que massa. Se você falar, é isso aí, é. Olha que puta, a gente passou Mas é isso um aí. podcast inteiro falando coisas bonitas pra acabar com a frase. Se é isso aí, É isso aí. é isso aí. Fechou. Boa. E pra quem quer te seguir nas redes sociais, deixa Bom, seus contatos. Instagram Rodrigo Koala, Reitinho Oficial também, o Instagram. Facebook eu quase não uso, que eu peguei um bode terrível do Facebook. O Twitter também é Koala Reitinho, Reitinho Oficial.
E é isso aí, você vai me achar Instagram, é o que eu gosto de responder a galera. Boa. E, cara, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado você, Jeff. Muito obrigado de coração por ter Sou seu participado. fã, prazer te conhecer. Eu vou fazer cover da tua banda, cara. Eu vou fazer cover do seu podcast. Massa, obrigado, cara. Valeu, Valeu tamo mesmo. junto. Fechou.